grupo de estudos que nasceu na universidade aqui esse ano, de pesquisa e extensão em saúde e educação para a diversidade. Sou graduando em pedagogia aqui na Universidade Federal de São Carlos. Hoje damos início a este evento tão importante e necessário na nossa universidade, que é o segundo ciclo de palestras do Orgulho na Vida Universitária, que encerra as atividades de celebração do mês do orgulho LGBT+. Este evento nasce de um desejo coletivo de promover visibilidade, conscientização e formação crítica sobre as diversidades de gênero e sexualidade no contexto do ensino superior. E para a construção de uma universidade cada vez mais plural, inclusiva, acolhedora e comprometida com o enfrentamento de todas as formas de discriminação. O mês de junho é, mundialmente, um marco de luta, resistência e celebração para a população LGBT+. No contexto universitário, esse período também deve representar uma oportunidade de escuta, reflexão e fortalecimento de ações que enfrentem e superem práticas LGBTfóbicas, promovendo o respeito, o acolhimento e a equidade entre todas as pessoas. Agradecemos a presença de todas as pessoas que hoje compõem este espaço, estudantes da graduação e da pós-graduação, docentes, técnicas e técnicos administrativos, representantes sindicais, trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, além de membros da comunidade externa, que aceitaram este convite à escuta, ao diálogo e à construção coletiva de uma universidade mais justa e democrática. Agradecemos também às instituições, grupos e projetos parceiros que tornaram possível a realização deste evento. O Centro de Educação em Ciências Humanas e o de Ciências Biológicas e da Saúde, as unidades acadêmicas e os sindicatos que caminham conosco no compromisso de promover uma universidade para todas as pessoas. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao segundo ciclo de palestras do Orgulho da Vida Universitária. Muito obrigado, um excelente evento a todas, todos e todes. Neste momento, convido para compor a mesa de abertura deste segundo ciclo de palestras a doutora Gisele Zuntin, pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PROACE, representando a reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Representando a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, convido o Tiago Loureiro. Representando o Centro de Educação e Ciências Humanas, convido o vice-diretor, professor doutor Adélcio Camilo Machado. Representando o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, convido a diretora, professora doutora Isabela Aparecida de Oliveira Lucy. Representando a Associação de Docentes e Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, a UFSCar, convido a professora doutora Paula Serrão. Representando o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal de São Carlos, a Sintufiscar, convido a coordenadora-geral da gestão 2025-2027, Vânia Helena Gonçalves. E representando o CORES, o Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão em Saúde e Educação para a Diversidade, convido o professor doutor Alexandre Nishiwaki. Neste momento, convido o professor doutor Alexandre, coordenador do CORES, para suas palavras iniciais. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Está funcionando? Tá, né? Vocês estão ouvindo bem. Boa tarde, então, a todas as pessoas.
Como o Anderson já disse, meu nome é Alexandre, sou professor no curso de Pedagogia e aqui do Centro de Educação em Ciências Humanas, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. Queria inicialmente desejar boas-vindas, né, às pessoas que estão nos acompanhando aqui presencialmente, também as pessoas que estão nos acompanhando online, né, pelo canal da SEAD. Depois, no final, vou fazer um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria de Educação à Distância da Universidade, e queria fazer rapidamente minha autodescrição. Eu sou um homem branco cis, olhos puxados, barba por fazer, careca, um pouco descendente de oriental. Estou sentado na mesa, sentado na cadeira atrás da mesa, no auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Centro de Educação em Ciências Humanas. Queria agradecer a presença ilustre dos colegas e das minhas colegas, né? Quando as pessoas foram chegando, mais do que autoridades, são pessoas que a gente convive cotidianamente nos corredores da universidade, e me alegra muito ter cada um e cada uma de vocês aqui conosco. Eu queria, muito rapidamente, contar um pouco da história do Cores, né, desse grupo que o Anderson também já apresentou, porque o Cores, apesar de ter nascido em dezembro de 2025, né, então é um grupo que não tem nenhum ano, é um grupo que nasce de um esforço muito anterior a 2025, da nossa chegada na universidade, né? Então, em 2019, quando eu ingresso como docente aqui, vinculado a um grupo que é um grupo bastante consolidado, que é o NIASE, né, o Núcleo de Investigação, Ação Social e Educativa, do qual continuo fazendo parte como vice-coordenador do NIASE. Algumas pesquisas que a gente desenvolvia no NIASE, elas tomaram um corpo e uma substância um pouco para além do que o próprio núcleo conseguia dar conta de discutir, né? E, ao mesmo tempo que a gente começou essas pesquisas lá em 2019 sobre prevenção de violência contra a população LGBT na universidade, o Flávio Borges, que é professor da enfermagem, meu companheiro, começou a discutir questões da saúde, também voltadas à população LGBT. Até que um belo dia, a gente, com os nossos estudantes, numa conversa muito sincera e dialógica, falamos, bom, acho que a gente precisa ter uma abordagem sobre essas temáticas que sejam interdisciplinares, né? Então, vamos usar o esforço que cada um está fazendo com seus grupos e unir num grupo que possa dar, enfim, ter mais profundidade justamente porque envolve pessoas de diferentes áreas, né? E o Cores, ele nasce com a perspectiva da gente poder buscar, inclusive, outras áreas para além da educação e da saúde. A gente começa com a educação e saúde, mas nosso desejo é que a gente possa fazer, enfim, outras relações com outras áreas do conhecimento para discutir a questão da prevenção da violência em diferentes espaços, né? Esse é o segundo encontro, aí parece que não faz muito sentido cronologicamente, né? Como é que tem um segundo encontro de um grupo que começou em dezembro? É que o primeiro ciclo de palestras do Orgulho na Vida Universitária, ele foi construído a partir do NIASE, né? Então, o NIASE foi o primeiro grupo que organizou o ciclo e continua, né, como apoio para as coisas que a gente faz no Cores. Grande parte dos nossos estudantes, das nossas estudantes, estão inclusive nos dois grupos, porque a gente faz o estudo mais teórico lá e aqui a gente faz os estudos mais temáticos. E desde o início, o Cores, ele nasce com uma perspectiva preventiva de violência, né? Então, é claro que a gente precisa entender por que essas pessoas sofrem violência, quais são os mecanismos da violência, mas o mais importante para a gente é entender como é que a gente faz para que as pessoas não sofram violência, né? Como é que a gente pode construir institucionalmente uma instituição que seja acolhedora de fato e que a violência não exista, né? Então, mais do que nomear, a nossa ideia é como é que a gente combate e previne esses momentos de violência. Esse evento, o Anderson falou como cerimonialista, né, tem a ver com o mês de junho, que é o mês do orgulho, e tem a ver também com resultados de pesquisas que a gente tem desenvolvido no núcleo, de que espaços de formação no núcleo e no Cores, que espaços de formação são fundamentais para prevenir violência. Então, um dos primeiros dados que a gente tem nas nossas pesquisas lá em 2019, da IC do Lucas, que está ali, hoje já está no doutorado, né, é que se a universidade não se compromete com a formação nessa pauta, ela não é um lugar seguro para todas as pessoas. Então, o ciclo, os nossos projetos de extensão, a formação que a gente faz com os profissionais da saúde e da educação, tem a ver com isso. Conhecimento sobre a pauta previne violência. Então, além da questão do orgulho, tem uma questão de evidência científica que está colocada nos nossos eventos também, né? Então, é um evento que tem caráter político, mas também tem caráter acadêmico, mas também tem, sobretudo, um caráter político. Eu queria agradecer, né, primeiramente, as pessoas do Cores. A gente é um grupo, deve ter umas 20 pessoas, assim, no grupo, que trabalha muito nas questões, principalmente na nossa CIEP, que foi, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas o ciclo, ele é muito mais uma atividade dos estudantes do que minha e do Flávio. Então, eu e o Flávio, a gente fica muito
é isso, é aquilo, mas a organização toda de quais são as pautas, quais são as dinâmicas, quais são o que é importante ser discutido, quem são as pessoas que a gente precisa chamar, tudo isso tem muito a ver com a autonomia que esses estudantes têm construído na sua própria formação, que também é um princípio nosso, né, garantir que elas se formem autonomamente, que elas tenham autonomia para construir os seus caminhos. Então, agradecer especialmente os alunos e alunas do Cores. O pessoal da SEAD e do SESC, o pessoal da SEAD, sexta-feira, a gente conseguiu fechar com eles a transmissão online, então queria agradecer o empenho, né, o Ian está ali fazendo a transmissão hoje para a gente, amanhã o Fernando do SESC vai fazer para a gente, o pessoal da gráfica, que fez toda a cartaz, marca-página, tudo isso foi o pessoal da gráfica que fez, e o pessoal da SAAD, que tem algumas pessoas aqui, Tiago, obviamente, né, e outras pessoas da SAAD que estão aqui, que construíram nesse ano um mês de atividades do orgulho, né, então a gente teve feiras no restaurante universitário, bandeiras espalhadas por todos os lugares, então tem nos restaurantes, tem no PQ, tem em todos os lugares, tem ali bandeiras que representam cada uma das nossas letras da sigla, e foi um movimento bastante bonito, do Cores foi o Jura quem foi acompanhando esse processo, mas com muitas atividades, oficinas e tal, discutindo de fato, construindo na universidade um espaço de pertencimento para essa população. E aí, durante esses 2 dias, né, então hoje à tarde e amanhã tarde e noite, hoje tarde e noite, amanhã tarde e noite, a gente vai ter uma série de atividades que tem diferentes temáticas, né, então hoje a gente tem a presença da Bianca, que é representante do Ministério da Saúde, que vai conversar com a gente sobre questões de direitos para a população LGBT, junto com o Tiago. Depois a gente tem uma mesa sobre cultura e ativismo, a gente vai falar com detalhes de cada uma das pessoas, aqui a Bianca está aqui com o Tiago, eu já os nomeei. À noite, a gente tem a apresentação dos trabalhos finais da CIEP, que é a nossa atividade que aconteceu durante todo o semestre, e essa CIEP tem a cara do Cores, né? Então, teve um estudo teórico sobre questões de identidade, mas o trabalho final da CIEP é um projeto de intervenção. Então, cada um dos grupos teve que construir para diferentes espaços, educação infantil, anos iniciais, EJA, espaços de saúde, propostas de trabalho nos seus lugares, né, nos lugares onde essas pessoas, enfim, trabalham cotidianamente, atividades que possam ajudar a prevenir violência. Amanhã, a gente tem uma mesa sobre saúde para a população LGBT, com a professora Natália Salim e com o Leonardo, que é o médico do CAIC aqui no município. E, no fim do dia, a gente tem a apresentação das pesquisas que o Cores tem desenvolvido. Então, cada um dos nossos orientandos e orientandas vai apresentar rapidamente quais são as temáticas que a gente tem trabalhado. E cada um dos dias termina com uma atividade cultural. Então, hoje a gente tem uma apresentação de Vogue, e amanhã a gente tem a banda Marina e os Manga Rosa, Mariana e os Manga Rosa, eu nunca decoro o nome, tá, gente? Eu já falei 15 vezes esse nome e sempre erro o nome. É uma apresentação da banda que, enfim, que tem integrantes que também fazem parte do Cores. E eu desejo que cada um e cada uma de vocês tenha 2 dias de muito orgulho, de muita celebração, de muito ativismo e que a gente possa aprender muitas coisas aqui nessas 2 tardes. Obrigado. Agradecemos ao professor Alexandre e convidamos agora a Vânia Helena, representando a Simplofiscar, para suas palavras. Alô, opa, tá alto. Boa tarde a todas, todas e todes. Vou começar com a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, muito branca, cabelos loiros, cacheados, estou vestindo uma camiseta vermelha, escrito Simplofiscar, que é o sindicato do qual eu sou coordenadora geral. E quero agradecer imensamente a oportunidade de estar compondo essa mesa, agradecer o convite, né? Eu trouxe um texto que foi escrito pelo Carlos, né? Que é um diretor do sindicato, faz parte do GT LGBTQIAPI+, do Simplofiscar, que eu vou ler logo que eu fizer uma introdução aqui sobre o sindicato. Nós fomos convidados para estar nessa mesa para falar um pouco da nossa experiência, né, dentro dessa pauta de orgulho dentro da universidade. Eu queria só fazer um resgate, que nossa diretoria, nós estamos na direção do sindicato, essa diretoria que já mudou alguns membros, mas no contexto geral é a mesma política desde 2017, e desde que a gente entrou, a gente atua muito fortemente na defesa dessa pauta, da pauta da inclusão, e de construir
políticas, espaços que acolhem e que discutem o tema para que a gente possa ampliar, né, esse debate dentro da categoria. O movimento sindical, e é por isso que eu depois vou ler esse texto, se a gente for ver, um movimento sindical é muito machista e homofóbico, infelizmente, a gente ainda tem muito que caminhar. Então, por isso, nós entendemos que o sindicato ele tem que ser um espaço de discussão permanente, constante, permanente, de um espaço de denúncia, um espaço para que as pessoas se sintam, né, para que a comunidade LGBT se sinta acolhida, mas mais do que isso, que a gente possa juntos caminhar por uma universidade realmente de inclusão. Se a gente pegar a universidade de quando eu entrei aqui, eu cheguei aqui em 94, e a gente olhar a universidade hoje, é inconcebível o quanto mudou, o quanto melhorou, o quanto nós temos uma diversidade, né, dentro dessa universidade, assim, que é gritante. E isso se deve a políticas públicas, principalmente depois de 2001, né, no primeiro 2002, logo no primeiro governo Lula, e a inclusão que veio a partir disso, né? Mas, mesmo assim, nós ainda temos um espaço sindical com muita homofobia e com muito machismo, e ele se mostra em todas as situações. Então, para a gente, um espaço como esse de debate é muito importante, né? E a gente constrói, o Tiago sabe, o Tiago mesmo era, porque agora ele está cheio de tarefa agora na nova função dele, não consegue mais participar tanto, mas do GT. A FASUBRA é a Federação de Sindicatos Técnico-Administrativo das Universidades Nacionais, de todas as universidades. Nós temos, a FASUBRA tem também um trabalho, né, GT, o GT LGBTQIA+, e a gente tem o nosso aqui, e os sindicatos constroem isso nos seus locais das universidades, e a gente tenta tirar políticas nacionais, né, para que isso seja fortalecido. Então, dito isso, né, eu quero ler o texto, porque o Carlos escreveu um texto tão lindo, que eu pedi para ele, falei, eu vou estar na mesa, me dá uma ajuda. Ele escreveu um texto tão lindo que eu não vou falar das minhas palavras, eu quero ler o que ele escreveu, que eu acho, e é curto, viu, gente, nada muito... Então, companheiras, companheiros e companheiros, estamos aqui hoje para reafirmar um compromisso histórico, a união indissociável entre o movimento sindical e a luta pelos direitos da população LGBTQIAP+. Historicamente, o sindicalismo brasileiro foi forjado sobre uma base majoritariamente masculina e heterossexual. Mas a realidade das fábricas, dos escritórios e dos balcões de atendimento nos mostra que a classe trabalhadora é bem mais diversa em raça, em gênero e em sexualidade. Ignorar essa diversidade é ignorar a própria composição da nossa força de trabalho e os mecanismos de opressão que o capitalismo se utiliza para nos explorar. A importância dos sindicatos no combate às opressões de gênero e sexualidade é tamanha porque a sua atuação penetra o mundo do trabalho e chega até o seio das famílias, rompendo ciclos de violência, de marginalização e de negação da cidadania. A luta contra a discriminação é parte da luta da classe operária, e não existirá emancipação real do trabalho enquanto houver trabalhadores marginalizados por sua identidade de gênero ou orientação sexual. Sabemos que o ambiente sindical e as empresas ainda reproduzem machismos e homofobias estruturais, que relegam mulheres e LGBTs à precarização e à vulnerabilidade social e econômica, com menos espaços de fala e deliberações, com atividades mais precarizadas, com direitos não reconhecidos, perseguições políticas e salários inferiores. O sindicato deve ser a ferramenta que para desestabilizar essa lógica, pautando as temáticas necessárias à promoção da igualdade de tratativas e de garantia de direitos.
Os sindicatos precisam ainda, mais do que apoiar essa parcela da classe trabalhadora e defender suas pautas, precisam compreender que a luta e as demandas das minorias se apresentam na fronteira da exploração capitalista e que a superação dessas disputas trazem avanço para todos, homens, mulheres, pessoas não binárias, pessoas cis, pessoas trans, hétero ou homossexuais. Toda a classe trabalhadora se beneficia dos marcos civilizatórios conquistados com a luta dos companheiros e das companheiras LGBTs. Por fim, é importante destacar que dentro das universidades, que é um espaço de formação política e profissional da classe trabalhadora, tudo isso se intensifica e se engrandece. Nesses espaços, é necessário ainda um compromisso com o porvir, com o futuro. Com muita satisfação, saúdo os companheiros e companheiras LGBTs da UFSCar, entre os TAs, terceirizados, discentes e docentes, e renovamos o compromisso do Sintufiscar, com a pauta da comunidade LGBTQIAP+, e com os necessários avanços sociais, a igualdade e visibilidade das companheiras, companheiros e companheiros. Muito obrigada. Como eu falei, esse texto foi escrito pelo Carlos, mas traduz a política que a gente leva dentro da universidade nacionalmente. Quero só ressaltar, né, que a gente está falando de sindicalismo, então vamos ressaltar a Érica Hilton, com a sua pauta, né, do contra o 6x1, o quanto isso começou com um gay que trabalhava numa farmácia, e que a Érica Hilton tomou essa pauta, levou para dentro do Congresso, e hoje ela tomou as ruas, mobilizou toda a população brasileira, né? E é uma luta, e hoje, dia 30, é um dia nacional de luta que as pessoas estão nas ruas pela pauta contra o 6x1. Então, da importância, porque nós sabemos que dentro dessa comunidade que está marginalizada e explorada na pauta 6x1, a maioria, a sua grande maioria são homens LGBTs, mulheres LGBTs, mulheres negras e periféricas. Então, que a gente consiga avançar nessa pauta e avançar na pauta da classe trabalhadora juntamente com a comunidade LGBTQIAP+. Obrigada. Agradecemos a Vânia e convidamos agora a professora doutora Paula Serrão, representando a UFSCar, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes, que estão nos vendo aí, né, pelo YouTube. Primeiramente, queria agradecer o convite para poder estar aqui nessa mesa de abertura, cumprimentar os organizadores do evento, os palestrantes, representantes da UFSCar, meus colegas de mesa aqui, que são grandes amigos com quem eu tenho aí, né, uma certa relação mais próxima, então é um prazer poder estar aqui com vocês, e toda a comunidade LGBT+. Queria parabenizar por toda a trajetória, não conhecia a fundo, né, a trajetória do grupo aí que o Ale trouxe, né, então parabenizo ainda, acho que tem um significado ainda maior quando a gente ouve o Alexandre trazendo essa trajetória, né, então que todo o trabalho do grupo que culminou lá no primeiro ciclo, né, e agora culmina nesse segundo ciclo de palestras de orgulho na vida universitária. Então, parabéns, principalmente porque esse ciclo ele se torna aí, né, um espaço de produção de conhecimento, visibilidade e também pertencimento dentro da UFSCar. Queria dizer, eu esqueci, né, de fazer minha autodescrição, né, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, 1,58 m de altura, estou vestindo uma camiseta rosa da UFSCar, que é o sindicato no qual estou como presidenta vai fazer 1 ano, já estou no sindicato há 5 anos, e eu estou usando um broche que eu adorei, que eu ganhei de presente aqui do Grupo Cores. Então, continuando, né, a UFSCar nos últimos anos, então, o grupo mais a UFSCar, né, ele assumiu a UFSCar
há exatamente 5 anos, né, eu fiquei 4 anos como tesoureira e agora, como eu falei, estou como presidenta. A gente tem buscado construir uma trajetória, ação por ação, ao lado de quem luta por uma universidade mais justa e segura para todas as pessoas. Nos últimos meses, a entidade esteve presente em espaços que vão além das pautas tradicionais, como a Vânia disse, do movimento sindical, no nosso caso docente, e isso não é coincidência, isso é escolha. É entendimento de que defender a educação pública significa defender também as condições reais de existência de quem ocupa essa universidade, estudantes, técnicos, servidores terceirizados e docentes, que são, antes de qualquer coisa, pessoas com direito à dignidade, pertencimento e, por que não, à segurança. Das políticas públicas municipais até as atividades dentro do nosso campus, a Dufiscar tem dito com presença que um combate à LGBTfobia é uma bandeira de luta da entidade, não um tema periférico. Recentemente estivemos presentes com a representação, né, da nossa primeira secretária, a professora Viviane, na posse do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de São Carlos, demonstrando a nossa preocupação. E a participação como gesto de comprometimento com as políticas públicas da comunidade LGBT+, para além dos muros da universidade. E eu destaco a presença da comunidade da UFSCar na composição desse conselho como marco de representatividade. Em março desse ano também nós participamos, né, nós tivemos aí a honra de poder participar da divulgação desse material, né, Universidade Sem LGBTfobia, que foi um material produzido pelo Enaiton, né, fruto aí da sua tese de mestrado, além de outras ações que representam os princípios da nossa entidade. Então, mais recentemente, inclusive, né, com a divulgação das atividades aí organizadas pela SAAD do mês do orgulho. A luta por uma universidade sem LGBTfobia é inseparável da luta por educação pública de qualidade. Segurança, dignidade e pertencimento são condições para que qualquer pessoa possa estudar, pesquisar e, acima de tudo, existir plenamente dentro da universidade. E o nosso papel, enquanto entidade representativa, não deve ser apenas o de apoiar, mas ser parte ativa da construção de uma cultura universitária inclusiva, com pautas que garantam ampla representatividade, responsabilização, apoio a iniciativas estudantis e um espaço de convivência. Inclusive, gostaria de destacar que no nosso Sindicato Nacional, o ANDES, existe um grupo que trata sobre as políticas de classe para as questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual. Assim, eu reafirmo que o apoio à comunidade LGBT+, é bandeira permanente da Dufiscar, não apenas parte de um momento único em uma data única do calendário. E aproveito para convocar também todos os docentes, técnicos, discentes, a assumirem também esse compromisso em seus espaços cotidianos. Somente na luta coletiva é que vamos fazer uma universidade melhor e mais inclusiva. Desejo que vocês tenham um excelente evento, que aproveitem cada momento. Muito obrigada. Agradecemos à professora Paula Serrão e convidamos agora a professora doutora Isabela Aparecida de Oliveira Lucy, representando o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, para suas considerações iniciais. Bom dia, ó. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura dos ombros, mais ou menos. Estou vestindo uma blusa branca, também pus meu brochinho... Ai, caiu. Também coloquei meu bottom novo, que caiu agora, mas já já eu recoloco. E um colar branco e dourado, e estou sentada atrás da mesa, ao lado do professor Alexandre e do professor Adélcio. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que me foi feito
aí em nome da comissão organizadora, para estar compondo essa mesa, e dizer que é um prazer estar aqui, né? É muito bom estar junto com vocês nesse trabalho, né? Junto, mas acompanhando, né? Nesse trabalho tão importante que o professor Alexandre e o professor Flávio, do Departamento de Enfermagem, têm conduzido aqui na UFSCar. Então, essa pauta é importantíssima, obviamente, né, para toda a comunidade universitária e para toda a comunidade, né, para a nossa sociedade, mas é isso, né, que como a Ale estava falando, a gente precisa introduzir essas questões, essa pauta no contexto de aprendizagem, de formação, é só assim, eu também acredito que é só assim que a gente muda, né? Sobretudo a questão da violência. E dizer que é muito importante ter o professor Flávio, né, que está vinculado ao CCBS, como eu falei, ele é professor do Departamento de Enfermagem, conduzindo essa pauta, né, dentro da universidade, na área da saúde, mas não só, né, na área da saúde, na área do CCBS como um todo, e tenho certeza absoluta, né, que com o trabalho que vocês vêm construindo coletivamente, daqui a alguns anos, certamente, né, acho que a situação as condições já se modificaram hoje, mas certamente daqui a alguns anos, né, a gente vai ver o reflexo positivo, eu sou otimista, viu, gente? A gente vai ver o reflexo positivo, né, não só dentro da universidade, como em outros contextos também. Então, eu queria desejar um excelente evento para vocês e que sejam 2 dias muito produtivos e a gente está aguardando também o reflexo de tudo isso, né, nos nossos centros, né? Então, também me coloco à disposição como diretora, que estou nesse momento do CCBS, para todos os encaminhamentos também, né? Se forem tirados encaminhamentos desse segundo ciclo de debates, certamente levaremos adiante. Obrigada. Agradecemos à professora doutora Isabela e convidamos agora o professor Adélcio Camilo Machado, representando o Centro de Educação e Ciências Humanas, para suas palavras. Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Sou Adélcio, sou um homem branco, cabelo preto por enquanto, muito curtinho, uso óculos, estou com uma camiseta rosa, uma blusa, uma jaqueta bege, e estou aqui sentado atrás da mesa, ao lado da professora Gisele e da professora Isabela. Vou ler um texto aqui para também não me perder, tá bom? O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Como muitas pessoas aqui sabem, essa é a primeira estrofe da conhecida canção Flutua, composta e interpretada por Johnny Hooker, com participação especial de Lineker, gravada em 2017. O que vão dizer de nós? É a primeira pergunta formulada pelo eu lírico dessa canção. Isso leva a uma série de outros questionamentos. Por que existem pessoas que precisam constantemente se preocupar com os olhares da família, da moral, da religião? Por que elas não podem escolher quem, quando e como amam? Por que não podem simplesmente viver do jeito que realmente são? Diante da percepção dessa vigilância contínua pela sociedade, não há como não se cansar. É o que escutamos nos versos seguintes da canção. Baby, eu já me cansei de me esconder entre olhares, sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais.
Olhares e sussurros se apresentam como a única forma de comunicação possível entre esses dois homens. E sabe o que é ainda mais assustador? É perceber que atualmente, para expressar discursos de ódio, ninguém está precisando se esconder, não. Agora, para expressar uma forma de amor que não se restrinja à heterocisnormatividade, aí não pode. Seria consolador se pudéssemos assinalar que essa canção se trata apenas da ficção ou da fantasia de seus criadores. Porém, a força e o impacto dessa música resultam da sua capacidade de transpor em forma artística a experiência concreta de pessoas que possuem corpos e sexualidades dissidentes em uma sociedade extremamente intolerante à diferença e extremamente violenta. Sendo assim, é com muito orgulho que participo deste segundo ciclo de palestras do Orgulho da Vida Universitária, pois entendo que este evento contribui para colocar em pauta e dar destaque a esse tema tão importante em nossas vidas. Sim, temos muito que nos orgulhar pela presença de pessoas LGBTQIAPN+, em nossa universidade, pois essas pessoas estão na sociedade e também precisam estar aqui na nossa universidade. E é somente através da contribuição dessas pessoas, acho que a Vânia já falou um pouco sobre isso, vou reforçar, dessas pessoas, de suas trajetórias, de seus corpos e de suas epistemes, que poderemos produzir diagnósticos efetivamente mais diversos e também que poderemos formar profissionais que sejam capazes de lidar com a diversidade nas mais diversas áreas do conhecimento. Assim, na pessoa do Lucas, que foi quem fez o convite para a gente, eu agradeço a toda a equipe organizadora, a todo mundo que está aqui trabalhando para que isso aconteça, pelo convite para participar dessa mesa de abertura e parabenizo muito a vocês pela iniciativa. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês, já participei do primeiro ciclo também, né? Queria trazer também os abraços da nossa diretora, a professora doutora Ana Cristina Juvenal da Cruz, que não pôde estar aqui, mas pediu que eu externasse os cumprimentos dela, e também cumprimentar aos meus queridas colegas de mesa, que também são pessoas do nosso trabalho cotidiano, a quem eu admiro muito profundamente. Faço votos de que esse ciclo de palestras possa ser esse espaço seguro de acolhida, de escuta e de partilha, no qual possamos celebrar a presença de todas, todos e todes na nossa universidade. Que seja também um espaço para se fazer a discussão de que nem sempre a universidade é tão receptiva à diversidade quanto parece, poderia ou deveria ser, pois as violências da sociedade também se reproduzem aqui dentro. E, acima de tudo, que seja um espaço para se preparar para lidar com o que está lá fora. Encerro por aqui, desejando um ótimo evento e citando mais uns versos de Flutua, de Johnny Hooker. Que este evento seja como a dança mencionada lá na canção, um espaço em que corpos se encontram, se sincronizam e se fortalecem. E cito: eles não vão vencer. Baby, não há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Obrigado. Agradecemos ao professor Dr. Adélcio e convidamos agora o Dr. Tiago Loureiro, representando a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a SAAD, para suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Tiago Loureiro, eu vou me autodescrever, sou um homem cisgênero, branco, sou gay, tenho cabelos ainda pretos, ou quase, né? Uma barba grisalhada, estou vestindo uma jaqueta azul, uma camiseta preta, esse bottom incrível do Cores, que eu já vou adotar aqui, e estou na mesa aqui do anfiteatro ladeado por pessoas tão especiais e queridas. Bom, é um momento que para mim é bastante emocionante. Eu até tinha preparado um texto, mas os colegas e as colegas falaram coisas tão impactantes e bonitas que eu tomo a liberdade de ir por improviso, no sentimento mesmo, ainda mais depois dessa fala do Adélcio, que traz a arte para ilustrar esse nosso momento, e que eu acho que a arte tem essa capacidade de, às vezes, a gente conseguir sair desse
desse plano ir para outros lugares, né? Então, parabéns pela estratégia e por contemplar já um evento com arte, e que eu sei que também teremos outras apresentações artísticas, enfim, então isso também aquece. A Vânia falou do texto do Carlos e do GT LGBT do Sindifiscar, eu integro esse GT também, é um orgulho poder fazer parte dele. Eu não vou me delongar tanto sobre isso, porque eu estou na mesa seguinte, junto com a Bianca, e eu vou falar um pouquinho disso, mas eu acho que é muito importante ressaltar, né, enaltecer, que nenhuma luta, nenhum movimento se faz individualmente, né? Então, eu acho que a gente está aqui não só por essa mesa, mas também por esse grupo, e então resgatar um pouco, primeiro desse mês do orgulho que está tão bonito na UFSCar e está aquecendo tanto o meu coração, como já disseram aqui, o RU com bandeiras, outros setores coloridos, enfim, uma UFSCar purpurinada, e não só em São Carlos, mas nos outros campi também. Então, eu tomo a liberdade aqui, né, durante a minha fala, agradecer a do UFSCar, a Sindifiscar, a SEAD, o Ian também, que nos acolheu tão prontamente no último evento. Obrigado, Ian, e toda a equipe da SEAD, a equipe da Gráfica. E preciso, além de outros coletivos, né, desculpe se eu não citar alguém, GT Transformar, mas um agradecimento mais que especial também ao projeto Acolhe, da UFSCar, que acho que está muito à frente desse mês do orgulho. Então, nominalmente, quero agradecer ao Bruno, ao Israel, à Marineide, à Cacau, nossa Ana Cláudia, e também pessoas dos outros campi que estão tornando esse momento possível que vocês estão acompanhando, não só aqui, mas também nos outros campi. Sorocaba, inclusive, hoje tem um evento super legal, que é a Guta com a Tara, duas meninas trans incríveis. A Guta é servidora técnica administrativa e a Tara é egressa de um programa de pós, vão estar lá falando sobre vivências trans na universidade. Então, isso tudo aquece muito, saber que esse evento também já começa a florescer, então tomando aí a sua forma no segundo ano, e como a professora Isabel bem disse, esperamos reflexos cada vez mais positivos disso. E também não deixar de resgatar o momento importante do porquê desse mês do orgulho, né? Então, a gente está aqui contrapondo muito do que nos foi negado, do que nos foi retirado, de todas as violências que fazem parte de nossas trajetórias. Então, esse mês de orgulho, ele não nasce propriamente em Stonewall, porque sabemos que existiam movimentos pregressos antecessores, não somente nos Estados Unidos, mas especialmente lá, com configurações distintas, mas eu acho que o levante de Stonewall nos traz para refletir essa afirmação a partir da pluralidade, né, e não de uma adequação ao que a sociedade espera de nós enquanto LGBTQIAPN+. Então é um movimento que foi muito importante, ainda é muito importante, é importante a gente frisar essa memória, com destaque para pessoas que estavam ali num contexto extremamente coercitivo, né, de coação policial. Sabemos das histórias que atingem os nossos corpos, e um momento ali de celebração na noite, nos guetos, que eram os locais que nos eram dedicados à época, e ali, diante de um motim, de um levante, essa revolta, né, eclode e reverbera mundo afora, originando, inclusive, hoje o que a gente conhece como as paradas do orgulho LGBTQIAPN+, que tem, sim, um mote político. A despeito de toda a celebração festiva, o mote político ele não pode se perder. A gente não pode perder isso do nosso retrovisor histórico. Então, eu acho que eu poderia falar um pouco mais das rádios aqui, mas, mais uma vez, como eu estou na mesa seguinte, eu vou explorar isso um pouco melhor, mas penso que a gente vive um momento muito frutífero na instituição. Eu ingresso na SAAD, só para contextualizar brevemente, a SAAD está completando 10 aninhos de vida aqui no UFSCar, que já é uma universidade com um tempo bem maior de vida, e quando eu entro, faz cerca de 4 anos na SAAD particularmente, eu deparo com um contexto muito, muito complexo de violências, especialmente contra pessoas LGBTQIAPN+, e destacando especialmente contra pessoas trans. Então, a gente pôde olhar para isso, ser provocado por outras instâncias também, e ter uma retaguarda e um apoio institucional para poder pensar e agir sobre isso, além de acolher essas pessoas que nos trazem todos esses relatos e vivências de sofrimento. Então, a gente atuou muito, sim, numa toada de apagar incêndio,
né, de fazer intervenção, e hoje eu acho que a gente está começando a colher frutos, graças a esse trabalho desses últimos tempos, de poder estar aqui pensando também num horizonte, né, e de produzir políticas para além de só ficar apagando incêndio. Então, eu me sinto muito orgulhoso, inclusive, de estar aqui nesse momento com essa fala e oportunidade de representar a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, e por, enfim, esse trabalho que a gente tem dedicado, então, a todas as pessoas dissidentes dessa instituição em seus, hoje, 5 campi. Então, eu espero que esse encontro provoque muitas inquietações, talvez que não tenhamos respostas prontas para as questões, mas que possamos cada vez mais nos inquietar e nos implicar nessas questões que tanto nos permeiem, como as nossas queridas disseram antes, isso não diz somente sobre a população LGBT, todas as pessoas são afetadas, né? A LGBTfobia tem uma raiz comum aí com outras violências, então a gente precisa pensar em como entender e resolver, né? Tornar uma vida mais saudável e mais digna para as pessoas que estão aqui, sejam para trabalhar, sejam para estudar, tá? Então, quero só terminar essa fala com um provérbio africano que diz o seguinte, inclusive está na contracapa de um livro do Renan Quinalha, que foi ali citada pela própria Erika Hilton, que também foi citada aqui, mas para mim é muito potente esse provérbio, eu queria trazer para vocês, então. Enquanto os leões não contarem as suas histórias, os caçadores serão os heróis. Então, acho que a gente está aqui tendo a oportunidade de contar um pouquinho das nossas histórias enquanto pessoas LGBTQIAPN+. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui e celebro esse evento e que ele reverbere no Fiscara Fora. Agradecemos ao Tiago Loureiro. Convido agora a doutora Gisele Zuntin, que é pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PROACE, para suas falas iniciais. Quanta responsabilidade. Primeiro, a grande responsabilidade é estar aqui representando a Bia, que pede desculpa para vocês de não poder estar no evento, ela está num outro evento no exterior. Então, agradecer imensamente o convite e o peso de falar pela reitoria. Queria parabenizar o Cores por toda essa ação. Queria saudar a mesa, que é formada por pessoas de referência, que moram no meu coração e fazem parte da minha formação. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, cis, de cabelo castanho, escuro, uso óculos. Vocês sempre vão me encontrar de rabo de cavalo. Tenho estatura mediana. Sou magra agora, depois do acidente. Mais ou menos. Estou usando uma roupa colorida e aprendi com a Larissa Riani, que é professora da fisioterapia, que quando a gente está feliz, a gente tem que usar cores que alegram. E não é à toa, como a Vânia, eu estou aqui desde 94, quando essa universidade ainda era muito cinza. Que durante esse encontro as pessoas possam olhar além dos conceitos, das políticas e das pesquisas, que a gente consiga enxergar as pessoas, as suas histórias, os seus sonhos e as suas coragens. Porque falar sobre a diversidade e sobre as pessoas LGBTQIAPN+, na universidade, é, antes de tudo, falar sobre pessoas que durante muito tempo precisaram e precisam ainda lutar para conquistar algo que deveria ser um direito básico, o direito de existir plenamente. E como eu falei para vocês, eu entrei em 94 num campus extremamente machista e agrário, e para o meu horror, a primeira semana de aula, a gente tinha um curso lá só, que era agronomia, tinha um grupo de meninos embaixo de uma árvore fazendo uma reunião de como é que eles iam expulsar o menino gay da turma, que não precisou ser expulso. Ele saiu e a gente sabe por quê, né? O acesso à universidade pública, ela representa uma conquista importante, mas sabemos que para muitas pessoas LGBTQIAPN+, o maior desafio começa justamente depois da entrada, né? O ingresso é só um pedacinho. Permanecer não se reduz apenas à esfera acadêmica, estar nas salas de aula. Permanecer significa encontrar um lugar seguro onde possa estar. Significa conseguir apoio quando a violência, a discriminação ou o preconceito
atravessam a vida acadêmica. Significa cuidar da saúde mental, quando o sofrimento provocado pela exclusão ameaça interromper projetos de vida. Significa encontrar uma comunidade que diga, com ações concretas, vocês pertencem a esse lugar. É exatamente esse pertencimento que buscamos orientar o nosso trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PROACE. Compreendemos que permanência estudantil, ela não é apenas assistência, ela é uma política pública, ela é uma promoção de direitos, é um compromisso com a equidade, é criar condições para que todas as pessoas possam desenvolver seu potencial, independente de quem elas são. Esse compromisso se materializa em diferentes ações. Na moradia estudantil, que muitas vezes representa um recomeço para quem acabou de chegar, ou que perdeu o apoio familiar e foi expulso ou expulsa, no acolhimento emergencial, que oferece proteção nos momentos de maior vulnerabilidade, nas ações de cuidado com a saúde mental, fundamentais para que ninguém precise enfrentar o sofrimento sozinho. E no edital Pluralizar, que reconhece a transformação da universidade. Essas iniciativas são importantes, mas elas não fazem sentido nenhum se não existissem pessoas que lhe dão vidas. São estudantes que insistem em permanecer quando o caminho é difícil. São coletivos que transformam a dor em mobilização. São pessoas servidoras, são pessoas contratadas, são pessoas das empresas terceirizadas, são pessoas discentes que compreendem que uma universidade pública só cumpre plenamente sua missão quando todas as pessoas podem ocupar seus espaços com dignidade. Cada estudante que chega aos nossos campos amplia os horizontes da ciência, da cultura, da arte, da extensão, da pesquisa, da convivência. Traz novas perguntas, desafia certezas, amplia perspectivas, provoca, nos afronta, nos ensina que o conhecimento só é verdadeiramente universal quando incorpora diferentes experiências de vida. A universidade não se torna plural quando ela não abre as suas portas. Ela se torna plural quando ninguém deixa a sua parte para o lado de fora. Quando eu preciso não ser o que eu sou para poder existir aqui dentro. Esse é o compromisso que nos reúne hoje, que deve orientar nossas ações todos os dias. As universidades sempre foram lugares de transformação, mas elas só se transformam verdadeiramente quando também se deixam transformar pelas pessoas que ela acolhe. Quase falo de Flutua, mas não vou falar de Flutua. É uma música da Lineker chamada Calmou, que sempre me faz pensar no que desejamos construir dentro da universidade. Não apenas um espaço de excelência acadêmica, dentro daquele tripé que já não cabe mais para a gente, ensino, pesquisa e extensão. A gente sempre fala que a gente precisa de um quarto pé aí, que é a permanência. Que ela seja, a universidade, um lugar onde o cuidado seja uma prática cotidiana, onde as pessoas possam caminhar juntas, onde o afeto também seja uma política institucional. Talvez esse seja o maior compromisso da permanência estudantil, fazer com que ninguém atravesse essa trajetória sozinho, sozinha ou sozinha. Obrigada novamente pelo convite, um bom evento a todos e todas. Agradecemos a Gisele e assim encerramos nossa cerimônia de abertura. Convido as autoridades aqui presentes a tomarem seus assentos no auditório para acompanharem a continuidade das atividades do evento. Continuando então no nosso evento. Neste primeiro momento, teremos nossa primeira palestra, nossa primeira troca de ideias, de diálogo e tudo mais, com o tema Por que precisamos de políticas públicas? Essa palestra de abertura busca abrir caminhos para discussão em torno da necessidade de políticas públicas voltadas à existência e à dignidade da população LGBT+, bem como de políticas de acesso e permanência para a população no ensino superior, visando ao enfrentamento das exclusões e violências estruturais e simbólicas presentes nos espaços acadêmicos e sociais.
Convido, então, para compor a palestra, na condição de mediador, o professor Dr. Alexandre Nishiwaki. Alexandre é professor adjunto da UFSCar, doutor e mestre em educação pela mesma instituição. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Gestão Profissional, vice-líder do NIASE e líder do CORES. Desenvolve pesquisas sobre aprendizagem dialógica, relação de gênero e masculinidades, didáticas e prevenção da violência contra a população LGBTQIAPN+. Atualmente, é pró-reitor adjunto da extensão da UFSCar. Convido também a Bianca Lopes. Bianca é técnica da Coordenação Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, graduada em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Goiás, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Goiás e doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, a UNB. Convido também, por fim, Tiago Loureiro. Tiago é mestre em Gestão Pública e doutor em Educação pela UFSCar, é escritor e autor de 2 romances centrados em narrativa LGBTQIA+. Atualmente, atua como coordenador de Diversidade e Gênero na Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, onde coordena a elaboração e a implementação de políticas institucionais voltadas à promoção da equidade, com destaque para a política de identidade de gênero e a política de acesso e permanência para pessoas trans na graduação. Uma boa palestra a todas e a todos. Bom, pessoal. Bom, boa tarde mais uma vez a todas as pessoas. O Anderson, né, no cerimonial, ele já fez um pouco a apresentação, né, da importância dessa mesa. Eu só queria começar de partida agradecendo a Bianca e o Tiago por terem aceitado esse convite de pronto. Mais do que parceiros, assim, mais do que convidados, são parceiros dessa luta, e a gente tem conversado muito mais intensamente nos últimos dias sobre como a gente compartilha muitos princípios, muitos desejos, né, esse ideal de transformação social é compartilhado entre muitas pessoas, e cada uma de nós que vai chegando, a gente vai vendo que, de fato, ele é muito compartilhado e que a gente precisa estar cada vez mais juntos, né? A gente fez uma pré-reunião, uma reunião de alinhamento na última sexta-feira, e a gente combinou um pouco qual seria a dinâmica. A gente vai começar pela Bianca, pela fala da Bianca, depois a gente vai passar para a fala do Tiago, porque a ideia é que a Bianca faça uma fala um pouco mais ampla, né, na perspectiva do governo federal, do Ministério da Saúde, aí já agradecer também à secretaria, o setor onde a Bianca trabalha, que inclusive liberou, pagou, financiou a passagem dela para cá, porque a gente não tinha recurso no nosso encontro, então o próprio Ministério da Saúde nos ajudou com esse financiamento, né, e que a Bianca é uma das responsáveis pelas políticas de equidade do Ministério da Saúde, então é alguém que pode, de fato, nos ajudar muito a pensar nessas construções de políticas públicas para a população LGBT. E depois da Bianca, o Tiago, que vai falar um pouco sobre a construção das políticas da própria UFSCar para a população LGBT, né, políticas de equidade, a partir da nossa Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. Então, 30 minutos para cada um, e a gente pensou em não ter falas muito longas, para que a gente possa ter uma conversa depois, perguntas, né, que a gente possa dialogar com o Tiago e com a Bianca. Tudo bem? Vou passar então para a Bianca. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todas as pessoas. Quero dizer da minha satisfação de poder estar aqui com vocês para compor esse momento, né, do segundo ciclo de palestras, né, do orgulho. Dizer que eu me sinto muito confortável nesse lugar, né, da universidade, pelas construções que a gente vai fazendo na vida. Em especial, gostaria de fazer um agradecimento ao professor Fábio Borges, ao professor Alexandre, pelo convite e pela confiança, né, e a deferência ao meu nome para poder estar aqui compondo esse momento importante. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele parda, sou uma mulher trans, meço 1,80 m, tenho cabelos cacheados e longos,
Estou usando um conjunto azul, bem alegre, um suéterzinho off-white, um tênis também off-white, alguns acessórios na cor prata, e saúdo a todas as pessoas que estão aqui de forma presencial e as pessoas que estão nos acompanhando de forma remota. Eu acho que já foi só para um pouco para localizar de onde é que eu, né, falo um pouco da minha trajetória. Eu trabalho com políticas de equidade, eu trabalho no SUS há 16 anos, né, eu sou gestora pública, sou usuária do SUS, então eu tenho uma trajetória que é meio simbiótica, tanto do ponto de vista usuária, mas também quanto trabalhadora do SUS, né, trabalho com políticas de equidade desde o ano de 2016, né, na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, e há 2 anos eu me licenciei para compor a equipe do Ministério da Saúde. Atualmente eu estou lá na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que é a área do Ministério que se ocupa com a parte de formação, né, em saúde, né, dos processos de diretriz, educação permanente, dos cursos da área da saúde, e também que faz o processo de gestão e provimento de trabalho no SUS. Dentro da coordenação de ações estratégicas para a educação na saúde, do Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Dentro da coordenação geral, especificamente, eu estou no núcleo técnico que está operacionalizando o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no SUS, como chefe de núcleo. Estou muito feliz de estar aqui, porque a temática, além de eu ser uma mulher trans, né, ser uma pessoa da população LGBT, que vive esse contexto enquanto coexistência no mundo. Gente, eu vou pedir licença para ficar de pé, vocês se importam? Eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, porque pensando a minha trajetória profissional, a minha trajetória acadêmica, e eu estou muito nessa tríade, né, educação, trabalho e saúde. Então é um lugar que eu me sinto à vontade para estar aqui compondo com vocês. E aí eu já queria combinar com vocês, eu sei que a gente está no evento acadêmico, mas a encomenda que me foi feita é que eu pudesse trazer um pouco da minha experiência enquanto gestora pública, né, do que a gente tem pensado no âmbito do SUS, olhando para as políticas de afirmação de direitos da população LGBTQIAPN+, né, então é muito desse lugar que eu vou falar, trazer alguns pontos de reflexão para que a gente possa discutir daqui para frente. E eu acho que a gente começa fazendo umas perguntas básicas, né? Quem somos? Quantos somos? Onde estamos? É uma pergunta que é uma coisa meio Globo Repórter, né? Aquela coisa de exotizar as vivências LGBT, das pessoas LGBTQIAPN+, enfim, da diversidade sexual e de gênero que faz parte da sociedade. Eu faço isso porque eu acho que, pensando do ponto de vista da gestão pública, da tomada de decisão para a construção de políticas públicas, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da assistência social, seja no âmbito da educação, seja no âmbito do trabalho, emprego, enfim, da habitação, de alimentação, um princípio básico da administração pública é você ter informações e dados concisos para isso, né? E o governo, né, o Estado brasileiro, tanto o governo federal, os governos estaduais e municipais, o que a gente tem como base de tomada de decisão, né, que é um princípio que norteia a administração pública, são os dados básicos e uma fonte básica é o censo do IBGE. E a gente teve o último censo, que foi 2022, e até hoje o Estado brasileiro se recusa a reconhecer a população LGBTQIAPN+, né? Por isso que eu pergunto, né, quem somos, quantos somos e onde estamos, né, em que condições vivemos, porque se a gente precisa, se está falando, estamos nos propondo a construir ou pensar políticas públicas, é importante a gente dimensionar quem somos para a gente pensar essa tomada de decisão. Eu não sei se vocês acompanham, mas recentemente o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha sobre
envolvimento e engajamento de populações minorizadas no processo eleitoral, que aí faz uma chamada para mulheres na política, população indígena e população negra. E eu fiquei pensando, por que eles não botaram população LGBT, né? E aí a gente fala muito de violência simbólica, de invisibilidade, eu deixo aí uma questão para vocês pensarem, eu não vou dizer nada sobre isso, mas vou deixar para vocês pensarem. E aí, o que a gente faz, né, para a gente pensar a tomada de decisão na gestão pública para pensar estratégias de enfrentamento às violências, ou mais do que isso, para a gente promover direito e cidadania das pessoas LGBTs? A gente recorre à academia, à ciência, que traz as evidências que vem dar esse suporte para a gente. E aí, eu não sei se vocês conhecem esse periódico, essa revista, né, que ela faz parte do portfólio da Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, e que tem um rigor técnico metodológico muito grande, e tem um artigo de um professor, né, de uma equipe da USP, do professor Jean-Carles Pizzi, eu não sei se é essa a pronúncia do nome dele mesmo, mas assim, eu sempre fico na dúvida, que é um estudo, né, de estatística em que faz um levantamento do que seria a população LGBTQIAPN+, né, de cerca de 12% da população brasileira. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2022, fala sobre a população adulta. É claro que tem os seus vieses, né, e isso aqui não diz de uma totalidade de da população quando a gente compara isso a uma metodologia de censo, mas a gente está falando minimamente de 19 milhões de pessoas, né? Enfim, mais eu sou péssima com exata, gente. Eu não vou fazer comparações aqui em termos proporcionais, mas enfim, a gente não está falando de pouca pessoa. E olha que esse número ele é subestimado. Então a gente está falando de muita gente. Então a gente sempre precisa falar. A academia, a ciência, ela tem sido um suporte para que a gente consiga, de fato, trazer e mensurar as nossas necessidades, mas também de quantificar pensando em estratégias de políticas públicas. E para a gente pensar isso, para além de quem somos, onde estamos e quantos somos, é importante também que a gente, nesse dimensionar, a gente olhe para as características que nos iguala, mas aqui nos difere também, nos coloca em condições de diferenciação, né? Que estão atreladas nesses condicionantes que são individuais de cada um, mas daquilo que está atrelado também no que é estruturante da sociedade. As nossas características subjetivas de cada um, se é homem, se é mulher, se é negro, se é indígena, se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, né? Se você tem mais condições socioeconômicas, se não, tudo isso influencia inclusive a partir do conceito que tantos teóricos trazem para a gente, né, a interseccionalidade. Eu gosto sempre de referenciar uma que é brasileira, que eu adoro muito, dentre tantas as outras, que é Carla Cotirene, né, então, não sei quem, ela é bastante citada, sobretudo no campo da saúde coletiva, porque é isso, né, nós não somos apenas uma coisa, né, então, nós não temos só um marcador, a gente é atravessado por várias questões, e tudo isso vai influenciar nesse processo de reconhecer e de dimensionar as nossas necessidades enquanto população LGBTQIAPN+. E eu gostaria de construir com vocês aqui uma linha de raciocínio para a gente pensar algumas estratégias um pouco mais adiante, né? A nossa perspectiva de existência, ela vem muito... Gente, só um parêntese, eu gosto muito de coisa lúdica para ilustrar o que eu estou falando, e às vezes vocês vão ver algumas imagens, algumas boas, outras nem tanto, porque isso denuncia um pouco a minha tímida habilidade para usar IA e para fazer apresentações, mas assim, vão me perdoando aí. Mas eu queria construir uma linha de raciocínio com vocês, sobre construção, né, de estruturas sociais que vão
ao encontro das nossas vivências, né? E aí pensando possibilidade, mas também pensando opressão, pensando violências. E aí, como eu trouxe na imagem anterior, que a gente fala sobre machismo, a gente fala sobre racismo, sobre classe social, eu queria começar uma raiz da LGBTfobia, que é o machismo, uma construção do que é o ideal de gênero, né? E eu acho que isso aqui está dentro dos paradigmas que a gente tem como desafios e possibilidades para fazer esses enfrentamentos. Então, eu acho que pegar um pouco nessa construção do que é gênero como categoria de analítica, né, da academia, mas também quanto categoria social, o que a gente constrói a partir disso, né? De reconhecimento de o que ser homem, o que é ser mulher na sociedade, ou nenhum deles, no caso de pessoas não binárias, e o de que essa expectativa social construída, né, ao longo do tempo, de que sexo e gênero também é a mesma coisa, e uma expectativa de gênero sobre o sexo, isso implica na nossa vida, haja vista, por exemplo, a gente estava até conversando ontem, brincando sobre chá revelação, né, que você cria toda uma expectativa de gênero para a vida de uma pessoa que você não faz a menor ideia do que vai ser, né, se a gente pensa todas essas possibilidades. Mas dizer que se a gente olha para essa figura aqui, à nossa direita, a gente facilmente vai poder identificar, a partir das insígnias, das indumentárias, enfim, quem é o homem e quem é a mulher, né? Todo mundo concorda? Né? Parece muito claro para a gente, né? Tem uma questão de cor também, né? Que é muito colocado socialmente do paradigma do azul e rosa, mas a gente, olhando para isso, a gente vai entender muito claramente. Por conta de uma convenção social do que a gente entende como homem, como mulher, né, considerando esse tempo que a gente está vivendo, né, e a partir de uma perspectiva muito biologicista e muito cisgênera, né, desse binário biológico de gênero. Só que o gênero, ele está muito para além disso, né? O biológico, ele faz parte das nossas vidas, das nossas existências, das nossas identidades de gênero, mas não é só isso, né? Entre o cromossomo XX e o XY, existem mais de 40 cariotipos. Então, essa é uma questão que deixa muito claro para a gente, inclusive, de que gênero não é uma categoria biológica, né? E eu acho que o exemplo da vivência e experiência de vida de pessoas intersexo deixa isso muito claro e evidente, inclusive desconstrói o argumento das pessoas que negam as existências e as identidades de pessoas trans, a partir de um discurso limitado, recortado a partir da biologia, porque a biologia diz para a gente que o gênero não é biológico tão somente, senão pessoas intersexo não existiriam. E dizer também que gênero é uma coisa temporal, né? O que a gente entende como gênero. Vejam aqui, por exemplo, a gente tem uma figura aqui do meu lado, eu tenho dificuldade com o senso de orientação direita e esquerda. Mas, enfim, a figura desse rei. Isso era na época medieval, enfim, em que você olha para o símbolo do poder e da nobreza. É um homem de salto alto, de meia, com vestido de peruca e maquiagem. O que um homem desse seria nos nossos tempos de hoje, né? Como é que ele seria interpretado? Então, aqui, esse é o símbolo do poder. É para dizer para a gente que o gênero, ele não pode ser só biológico, e ele tem, sim, essa característica de compreender a experiência social atrelada a um contexto temporal também em que a gente está inserido, né? De igual maneira, por exemplo, a mulher, que é considerado símbolo da pureza, usando azul, né? Se fosse hoje em dia, não é uma cor, né? Não que não seja, de fato, mas existem algumas pessoas e alguns segmentos por aí que fazem a defesa que rosa é de mulher e azul é de menino, né? De homem, enfim. E sobre a gente pensar também a diversidade sexual e de gênero na história, né? Fica parecendo, quando vamos discutir sobre diversidade sexual e de gênero, como fosse um fenômeno da atualidade, como se a diversidade sexual e de gênero nunca existisse, né? Como se um processo de invisibilização aniquilasse todas as formas de existências, de vivências de pessoas não heterocis a partir da história. E aqui a gente tem o caso, enfim, provavelmente algum de vocês
vocês já devem ter conhecido a história do indígena Tibira, que foi morto pela Santa Inquisição, do processo, né, de colonizador, dos padres jesuítas, que considerou a prática, né, porque ele, naquela época, os povos originários, antes da chegada dos colonizadores no Brasil, tinham uma vivências de expressão, de afeto, de amor, de sexualidade, que não era baseada na norma hétero-cisgênero, né, era baseada a partir das pessoas, e ele tinha relações que hoje, se a gente for trazer para o contexto de hoje, eram consideradas relações homoafetivas, e isso era condenado pela Igreja Católica, que tinha um poder de Estado naquela época, e ele foi morto por ser quem era, né, o indígena Tibira. Mas não se esgota ali, né? A gente tem um exemplo brasileiro, mas se a gente olha para a própria história, né, para a Grécia Antiga, pelo Império Romano e tantas outras, a gente vai entender que a diversidade sexual e de gênero, ela sempre existiu, ela sempre foi invisibilizada, apagada, negligenciada, né? E aqui tem alguns recortes e algumas reportagens que falam sobre isso, sobre vivências e experiências, né, da Grécia Antiga, do Império Romano. A gente tem uma figura representativa aqui, do que, que traz um pouco da história de Chica Manicongo, que é considerada a primeira travesti do Brasil, que foi uma pessoa que era escravizada, né, na cidade de Salvador, por um sapateiro, e que veio do Congo, e que tinha o nome, né, de Francisco, mas tinha vivência que a gente entende hoje como vivências trans, e que por isso ela foi condenada também. Não chegou a ser queimada em praça pública, porque ela reconsiderou ali a transfobia já foi colocada, né, que foi negada a identidade dela, ela negou a própria identidade para se manter viva, né, então a gente tem como referência brasileira, a partir de documentos, obviamente, Chica Manicongo. E aí outras expressões, né, de pessoas transmasculinas, de homens trans, o caso da própria Lili Elbe, que é a que originou o filme A Garota Dinamarquesa, que a gente tem na literatura científica, a primeira intervenção cirúrgica para um processo de redesignação sexual. Enfim, para dizer que isso sempre existiu, isso não é um debate de agora. E dizer também que a diversidade sexual e de gênero não é uma exclusividade da raça humana. Isso é absolutamente comum na natureza, relações homoafetivas entre alguns animais. E aqui tem alguns deles, né? Leões, chimpanzés, pinguins, golfinhos, cisnes. E também, o processo de transição de gênero também não é algo exclusivo dos seres humanos, né. Peixe-palhaço também tem essa capacidade, né, de fazer esse processo, a enguia-fita, o próprio cavalo, marinho, né, que tem essa capacidade de fazer a gestação, dos seus filhotes, que é uma forma da gente pensar que a gente precisa naturalizar essas existências, porque isso não é só nosso, isso é algo extremamente natural e a gente precisa olhar para isso com muita naturalidade. E é óbvio que eu estou trazendo esses exemplos, mas não é para fazer uma comparação esdrúxula, não é para a gente entender que isso é um construto que a gente, enquanto seres humanos, a partir da sociabilidade, a racionalidade que a gente coloca determinados grupos em condições de vulnerabilidade, porque a gente, enquanto sociedade, às vezes se acha superior a outras pessoas. Dizer também que quando a gente fala de sigla, LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, a gente não está falando só de uma sopa de letras, a gente está falando de pessoas que têm vontades, que têm medos, que são cidadãos, que são cidadãs, que têm necessidades de saúde, que têm necessidade de acesso ao trabalho e renda, que têm necessidade de acesso à educação, à segurança pública, à conformação de família, à seguridade social, ao direito ao exercício político, e aqui eu trouxe fotos de algumas pessoas que são conhecidas, não para expor, mas porque essas pessoas se colocam, né, de forma muito estratégica, né, politicamente, da sua condição enquanto pessoas LGBTs que são pessoas famosas, e para dizer um pouco que a gente precisa naturalizar essas existências. E aí, aqui eu quero um pouco para a gente
a partir do que a gente construiu até aqui, a gente pensar um pouco noção do que a opressão dessas pessoas, né, do que isso impacta na nossa vida enquanto pessoas LGBTQIAPN+, de como que isso se traduz na nossa vivência do dia a dia. E aqui eu queria trazer para vocês alguns dados do Atlas da Violência, que traz um pouco sobre números de casos, né, de violência, por exemplo, contra pessoas homossexuais e bissexuais, e mostra uma série histórica aqui, e que, sobretudo no ano de 2023, teve um crescimento exponencial contra a população de pessoas homossexuais e bissexuais. As pessoas podem pensar, por que 2023 aumentou? Eu acho que a gente precisa fazer um recorte e uma leitura de conjuntura política. A gente estava, até 2022, a gente tinha um governo que era totalmente conservador, reacionário e que negava a existência dessas pessoas. E a notificação e os canais de denúncia provavelmente não funcionavam como deveria funcionar. A partir de 2023, quando a gente retoma num governo democrático, em que se olha para essas questões, a gente de novo consegue voltar a registrar essas situações de violência para enfim, isso auxiliar na tomada de decisão dentro da gestão pública. Aqui também a gente tem um pouco sobre o número de violências sobre identidade de gênero, né, de pessoas trans e travestis, e aí, de novo, a gente tem um aumento em 2023, e, sobretudo, a violência contra mulheres trans e travestis. Tem uma questão de gênero colocada, mas, sobretudo, um recorte muito específico é o quanto mulher trans e travestis elas estão expostas à violência e o quanto elas sofrem violência. Está aqui o infográfico que reforça essa perspectiva. E também o percentual de pessoas trans e travestis por raça-cor, porque daí, quando a gente racializa isso, a gente tem mais uma questão, que pessoas trans de travestis negras, elas estão muito mais expostas a sofrerem e ter uma predisposição, enfim, mais expostas às situações de violências, ainda mais do que pessoas trans brancas, enfim. Aqui também tem um percentual de vítimas de violência por orientação sexual e faixa etária, e a gente mostra o quanto as nossas juventude LGBTs também estão expostas às condições e elas sofrem violência, enfim, e o quanto isso impacta a vida das pessoas LGBTQIAPN+, jovens. Aqui é um estudo que a gente tem que empresas brasileiras têm restrições para contratar pessoas LGBTQIAPN+. Esse aqui foram de empresas que disseram de forma clara que não contratam pessoas LGBTs. Isso aqui a gente não está contando nem a LGBTfobia velada, né? Então, isso aqui diz também de uma realidade de como é que a gente ainda tem dificuldade de avançar para o mercado de trabalho. E quando a gente fala em números, é importante para a gente está num contexto acadêmico, acho que a gente ter referência é importante, mas é um pouco frio e distanciado. Mas aqui eu tenho alguns recortes sobre algumas reportagens recentes sobre violências LGBTfóbicas, né? Aqui um pouco falando sobre o caso da condenação dos assassinos da travesti Dandara, de Fortaleza. Teve um cara também que estava, isso acho que foi mês passado, que foi preso no aeroporto de Guarulhos, porque ele fez ataques racistas e homofóbicos para um comissário de bordo. Aí o avião retornou e ele foi preso, e eu achei uma delícia e foi demitido. Ele trabalhava numa multinacional e foi demitido. E além de ter ficado preso no Brasil. Também em lugares públicos, né, em mercado, lojas de departamentos. E uma outra questão também que é importante, que violência LGBTfóbica, ela não é só percebida por pessoas LGBTs. Aqui tem alguns casos, por exemplo, de 2 mulheres cis que foram agredidas dentro de banheiros públicos por serem confundidas com mulheres trans, porque elas não têm uma expressão ou uma performance de gênero que está dentro de um padrão, né, digamos assim, cisnormativo, e aí elas foram lidas como mulheres trans,
e elas sofreram violência. Tem uma personal trainer que ela foi, enfim, sofreu ofensas dentro do banheiro, mas teve o caso de uma mulher num bar em Recife que ela foi agredida. O homem atirou do banheiro e acertou ela, agrediu ela fisicamente. O caso também de uma mãe e a filha que foi agredida porque foi confundida com um casal de mulheres lésbicas. Teve um pai também aqui em São Paulo, pai e filho, andando abraçado na rua, trocando afeto entre pai e filho, foi confundido com um casal homoafetivo e eles apanharam em razão disso. Isso é para dizer que a luta contra a LGBTfobia não é algo exclusivo da gente que é LGBT, é de toda a sociedade. Essa aqui é um chamado para que toda a comunidade se envolva e se engaje nesse processo de combate à LGBTfobia, né? Inclusive, a LGBTfobia não é um problema nosso, de pessoas LGBTs, é um problema das pessoas hétero cis. Um outro aspecto que eu acho que é bem relevante a gente conversar também hoje é o fantasma do banheiro por pessoas trans, né? Eu acho que eu fiquei bem feliz quando eu cheguei aqui na UFSCar e eu fui ao banheiro e eu vi que tem placas, né, para banheiros trans inclusivos, all gender. Adorei.
eu fico pensando de como é limitado e quantas pessoas às vezes reproduzem essas falas sem refletir sobre, né? E eu fico imaginando como é que seria a reação, né, de pessoas que defendem essa divisão do banheiro a partir do sexo biológico, um banheiro de homens que uma mulher trans e travesti, e é claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui, uma comparação esdrúxula, como é que se sentiriam os homens com a mulher trans entrando no banheiro? Como é que se sentiriam as outras mulheres com o homem trans entrando no banheiro, a partir dessas características que estão bem estabelecidas, que a gente consegue definir homem, mulher, enfim, que tem a coisa da passabilidade, quando uma pessoa trans é lida como pessoa cisgênera, mas de quão confuso seria, né? E recentemente eu li uma matéria nos Estados Unidos, porque, enfim, lá o governo Trump retrocedeu relacionado às políticas dos direitos das pessoas transgêneras nos Estados Unidos, e um rapaz, um homem trans, ele foi usar um banheiro de acordo com o seu sexo biológico não, de acordo com o sexo, né, a biologia. E ele foi preso porque era um homem que estava entrando no banheiro feminino. Ou seja, tá tudo. As pessoas não se entendem. Existe um conflito e uma confusão política, ideológica e conceitual sobre isso, que nem eles mesmos se entendem sobre isso. Mas entre toda essa confusão política, conceitual, ideológica, se é ou não é, as pessoas trans estão sendo agredidas, elas estão sendo mortas e elas estão tendo problemas de saúde por não conseguir usar o banheiro em lugares públicos. Como é que está o tempo aí? E uma outra coisa, um outro aspecto que eu queria trazer também para a gente pensar aqui, eu não sei se vocês conhecem esse relatório que foi publicado, eu acho que não tem 2 meses, que foi uma pesquisa desenvolvida com o Banco Mundial, junto com a Secretaria de Direitos LGBTs do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que foi um estudo muito robusto, feito aqui no Brasil, que avaliou o custo econômico da exclusão de pessoas LGBTQIAPN+. Como ele foi financiado pelo Banco Mundial, a delimitação foi muito na perspectiva econômica, do acesso ao emprego, ou, enfim, ao desemprego propriamente, a arrecadação de impostos e o quanto isso impacta, né? E olhando apenas nessa perspectiva, o custo disso para o Estado brasileiro é de quase 95 bilhões de reais por ano. E isso representa cerca de 0,8% do PIB brasileiro. E aqui, gente, a gente está falando do custo no sentido de pensar a exclusão do mercado de trabalho. Se a gente amplia essa pesquisa para os custos, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde tem com as questões de saúde, de violência, saúde mental e todos os outros custos, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar muito maior, né? Quando a gente pensa o Sistema Único de Saúde e as violências, o impacto que as violências que a população LGBTQIAPN+, está sofrendo na vida, tanto na saúde mental, quanto das violências físicas mesmo, o impacto é muito maior. E aí, dito isso, e aí eu queria fazer uma menção à fala do Tiago, quando ele fala sobre Stonewall, a gente tem Stonewall como marco do orgulho, mas isso não quer dizer que foi o primeiro levante, né? Se a gente olha para a literatura, a gente vai encontrar várias outras referências de luta, em que os enfrentamentos eram feitos para garantir os direitos da população LGBTQIAPN+. Mas esse levante ele foi bastante importante porque ele trouxe um simbolismo e trouxe uma força para essa agenda política mundo afora, em que a gente conseguiu avançar em direitos para as pessoas, a população LGBTQIAPN+, direitos civis, né? E aí, eu acho que é uma perspectiva para a gente pensar para esse legado e essa força, né, esse engajamento que traz para as pessoas LGBTQIAPN+, de lutar para os seus direitos, muito numa perspectiva também de fazer reparação histórica por toda essa ausência e negligência de direitos
acesso a direitos e a cidadania que nós, enquanto pessoas LGBTQIAPN+, acumulamos ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem alguns avanços relacionados a direitos, a gente tem direito ao casamento homoafetivo, a gente tem o direito de homens gays e mulheres trans poder doar sangue, a gente tem o processo transexualizador no SUS, a gente tem o direito de retificação de prenome e gênero de forma administrativa sem a necessidade de intervenção cirúrgica e farmacológica, enfim. Mas a gente está falando de alguns avanços que vieram a partir de muita luta, né, e foi da própria população LGBT e sob judicialização, né. E os parâmetros que a gente tem aqui é tudo a partir do que a gente fez movimentos e a partir da judicialização, sobretudo que vem da segunda instância e do Supremo Tribunal Federal. Porque antes disso, a gente não tem. Se a gente olha para o nosso sistema legislativo Brasil afora, e aí aqui eu estou me referindo às câmaras municipais, as assembleias legislativas estaduais e o próprio Congresso Nacional, que é composta por pessoas que estão de costas para a nossa agenda política quanto aos nossos direitos. A gente não tem nenhuma lei que garanta os nossos direitos. Os nossos direitos, o avanço que nós tivemos, eles vieram a partir do judiciário, a partir de provocações no sistema judiciário para a garantia de direitos a partir do que está consolidado na Constituição Federal e por meio de portarias, decretos, que são instrumentos legais, mas que são fáceis de serem derrubados à medida que a gente vai mudando de um governo para outro e que a gente vai retrocedendo a direitos. Então, eu acho que olhar para Stonewall e pensar esse engajamento das pessoas e a mobilização das pessoas LGBTQIAPN+, para estar nesses lugares, é importantíssimo para que a gente possa avançar. E aí, pensar nesse processo de reparação histórica, eu acho que políticas afirmativas dos direitos para as pessoas LGBTs é extremamente importante para a gente conseguir avançar e mitigar um pouco essa diferença que nós temos de acessar direitos e alguns espaços, né? Se a gente pensa que talvez homens gays conseguiram chegar a outros espaços, e aqui eu não estou diminuindo nem um pouco o sofrimento e a trajetória de ninguém, mas homens gays já conseguiram chegar em outros espaços maiores. Mas quando a gente faz um recorte de gênero, pensar mulheres lésbicas, né, de pensar pessoas trans e travestis, a gente ainda tem muito que avançar. Então, a gente precisa olhar muito para essas questões e valorizar as políticas de ações afirmativas. Fiquei feliz de saber também que a UFSCar tem cotas trans, né? Eu acho que desde 2024 para cá, a gente teve um boom país afora das universidades públicas instituindo cotas trans para a graduação. Eu comentava com o Alexandre e com o Tiago na reunião que a gente fez, porque, assim, quando eu entrei, né, no mestrado, na UFG, a gente tinha não tinha cotas trans, né, nem na graduação e nem na pós-graduação. Mas tinha algumas universidades, tem uma universidade em Goiás, que é Federal de Catalão, que tinha cotas trans para pós-graduação, que era uma lógica investida. A gente nem tem dificuldade para chegar na universidade, permanecer na universidade, mas aí você não tinha, né? Você tinha cota para pós-graduação, fazer uma lógica invertida. E que bom que houve esse levante e que as universidades públicas Brasil afora foi se adequando para isso. Agora a gente tem um desafio que é da permanência dessas pessoas no espaço das instituições de formação e a permanência, né? A ocupação política institucional, né, para a gente pensar nas garantias, a governança e a responsabilização das pessoas por esse processo de emancipação. A gente quer política pública para nós, mas feita conosco. A gente não quer porque hoje a gente chegou na academia, a gente tem formação, a gente tem qualificação técnica para discutir sobre tudo. Então, não precisa aquele famoso nada de nós sem nós. A gente chegou no parlamento, a gente, por exemplo, tem agora no Congresso Nacional 2 deputadas federais trans, né? Inclusive com uma vitória muito grande para a classe trabalhadora brasileira, né? De conseguir aprovar na Câmara Federal
o fim da escala 6x1, mobilizado por uma bicha preta e uma travesti negra. Então, quando a gente pensa esse processo de organização e engajamento e pensar a luta de classes, é entender aquilo que perpassa a nossa vida, né? E aí eu penso que o trabalho é a centralidade da vida de todas as pessoas, praticamente, porque a gente vive num sistema capitalista em que o nosso trabalho, a nossa sobrevivência depende de como é que a gente vai acumular. Então, a gente quer ocupar esses espaços, a gente quer estar na Câmara Federal, a gente quer estar na Câmara Municipal, a gente quer estar na Assembleia Legislativa, a gente quer estar aqui na universidade, sendo docente, sendo pró-reitor, sendo reitor, enfim, ocupar esses espaços para fazer essas mudanças institucionais e uma mudança de cultura também, para naturalizar a vivência, a experiência, a técnica e a existência das pessoas LGBTs nos espaços institucionais. E com isso, né, garantir financiamento, garantir responsabilização dos processos, a governança, para essa mudança de cultura que a gente tanto deseja. E aí, eu não sei se vocês repararam, eu coloquei uma foto ali de 2 travestis, que é Márcia P. Johnson e Silvia Rivera. Quem sabe a história dessas 2 aqui? Alguém sabe? Sabe? Eu acho que pouca gente, né? Essas 2, elas foram muito importantes nesse levante que teve no bar lá em Nova York, né? Em Stonewall, no processo de levante, elas estavam ali na linha de frente, no enfrentamento aos policiais. No entanto, no terceiro dia, quando eles foram fazer a caminhada em que conseguiram vencer esse processo todo, vejam que era uma travesti negra e Silvia Rivera, que era uma pessoa latina. Elas foram convidadas para ir lá atrás. Quem foi na frente foram os homens gays, branco, bonito, enfim. E a gente precisa, eu acho que a história deve justiça ao nome dessas 2, de Márcia P. Johnson e Silvia Rivera, que foram importantíssimas nesse processo de levante e desse marco político, mas mais do que político, é ético-político da gente se engajar para a gente avançar nos nossos direitos. E lembrar vocês, que eu não sei se vocês conhecem, um movimento que chama LGB Alliance, que é um movimento mundial em que o movimento LGB está se separando do movimento trans, né, excluindo identidade de gênero da discussão dos direitos da população LGB. E como Márcia P. Johnson e Silvia Rivera, não existe movimento LGB sem o T. Então, acho que essa aqui é uma questão muito importante da gente pensar que a gente precisa caminhar junto. Hoje tira a letra T, amanhã tira a L, depois tira o B, depois não tem mais ninguém para defender ninguém. E agora eu queria trazer um pouco da discussão que é o campo onde eu estou, né, que é a saúde, o campo da saúde, e pensar a saúde LGBT a partir desse contexto, né, que a gente construiu até aqui, pensando trajetória histórica das pessoas, pensando demandas reais e sociais, pensando subjetividades das pessoas, pensando o acesso, ou, sobretudo, o não acesso a direito, como isso impacta a vida de nós, pessoas LGBTs, né? De como sofrer, ter a negação a direitos e sofrer microviolência, como isso impacta o nosso processo de saúde e doença, né? E eu acho que essa aqui, eu sou da saúde, quem é da saúde coletiva deve conhecer esse esqueminha aqui, eu não vou ficar muito me aprofundando nele, mas diz de uma forma muito sintética, é dizer que as estruturantes sociais, né, machismo, o capitalismo, o racismo, impactam as vidas das pessoas enquanto determinação social, e aquilo que é o fator pessoal, individual de cada um, se você é uma mulher, se é um homem, trans ou cis, gay ou hétero, ou uma pessoa intersexo, e as microviolências e as violências que você vai sofrendo, o quanto isso vai impactar seu processo de saúde e doença. E aí, aqui vocês vão reparar um pouco da minha a minha incipiente habilidade de lidar com a IA. Eu queria colocar alguns tópicos bem bonitinhos, mas eu acho que o meu prompt não ficou mais adequado.
Mas, enfim, traz algumas ideias e alguns pontos que são importantes, que a gente pensa o contexto de saúde LGBTQIAPN+, a partir, né, dessa diversidade sexual e de gênero, de como que a gente se apresenta, e alguns gargalos que a gente ainda enfrenta, ainda que a gente tenha uma política nacional de saúde LGBT estabelecida, discutida no âmbito tripartite, com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, com responsabilidades para o Ministério da Saúde, para os estados e para os municípios, a gente ainda não avançou quanto à saúde da população LGBT. Ressalvada algumas exceções, que são iniciativas muito, às vezes, pessoais, de profissionais, de professores, Brasil afora, e que a gente tem isso, mas não é incomum que você chegue numa unidade de saúde e tenha problemas no atendimento, sendo você um homem gay, sendo uma mulher lésbica, uma pessoa trans, travesti, isso ainda é uma questão. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente ainda não tem dados oficiais sobre isso, a gente conseguiu incluir na base de sistemas do DataSUS a inclusão dos quesitos identidade de gênero e orientação sexual como algo obrigatório há cerca de 3 meses. Desde 2003, 2023, a gente vinha lutando para isso, porque é importante a gente ter dados também nos sistemas que compõem a base DataSUS. A superação também de uma abordagem clínica cis-heteronormativa, né? De quanto à formação, e aqui eu estou falando disso para dizer muito sobre a formação em saúde, né? A educação em saúde, os profissionais da saúde, ainda não tem uma formação adequada. Eu participei hoje da banca de TCC, assim como espectadora da banca de TCC de dois enfermeiros que estavam se formando. Um fez uma revisão de escopo, em que avaliou um pouco sobre a atenção primária, o outro que falou sobre a experiência de transição de gênero de homens trans e pessoas transmasculinas no campo da saúde, e eles trouxeram, assim como toda a literatura científica traz para a gente dos estudos que tem, formação profissional é um gargalo. Você pode ter dinheiro, você pode ter linha de cuidado, você pode ter protocolo clínico, mas se você não tiver quem faz o SUS acontecer, quem faz a saúde acontecer, que são pessoas para pessoas, não vai acontecer, porque a abordagem, o trato interpessoal interfere todo o processo. E quando a gente olha, e eu vou falar aqui do campo da saúde, eu acho que a educação não é muito diferente, que a gente olha para os projetos políticos pedagógicos dos cursos de formação, você não vai encontrar uma disciplina, ressalvadas algumas exceções, de que você vai encontrar, por exemplo, na ementa do curso, no projeto político pedagógico, disciplinas que vão falar sobre diversidade sexual e de gênero, que é para que os profissionais da área da saúde, de fato, consigam lidar com as questões de corpos e de pessoas que são dissidentes da norma hetero-cis. Está terminando? Terminou? Ah, desculpa. Então, aqui tem algumas questões que é sobre isso, né? E aí, acho que o que eu quero dizer com isso? Eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu acho que é para dizer que a formação, a mudança de cultura que a gente quer para melhorar o acesso à saúde de população trans, ela passa pela formação, indubitavelmente, é pela formação. E aí, para a gente melhorar todas essas questões, a superação da abordagem clínica cis-heteronormativa, o respeito ao nome social, às identidades de gênero e orientação sexual, o combate à LGBTfobia nos serviços de saúde, o enfrentamento de condutas estigmatizantes, que é, por exemplo, de olhar um homem gay que chega na unidade de saúde com sintomas de questões neurológicas e manda ele automaticamente fazer uma testagem para IST, como se isso fosse, não que isso não seja importante, é óbvio, se a gente olha para os boletins epidemiológicos, isso é extremamente importante, mas se fosse uma pessoa, um homem não gay, será que a conduta seria a mesma, olhando para o quadro de sintomas? Então, é sobre isso. De igual maneira, uma mulher lésbica que chega para fazer um acompanhamento, um preventivo, por exemplo, a abordagem igual de uma mulher hétero cis, enfim, tudo isso acaba
violentando essas pessoas e afastando ela do serviço, né, dos vínculos. As questões de saúde mental, que eu acho que eu já falei um pouco, os direitos, a justiça reprodutiva, né, sobre reprodução assistida, fertilização in vitro, criopreservação, gestação por barriga solidária, respeito às maternidades e paternidades trans, direito ao aleitamento humano, são várias as questões que a gente poderia passar aqui um tempo discutindo sobre. Aí eu só vou, para poder encerrar, eu queria falar um pouco do que a CEGEDS, que é onde eu estou trabalhando, tem pensado para a gente romper com um pouco esses estigmas. A gente tem o Programa de Educação pelo Trabalho e Saúde, que é o PET Saúde, que a 11ª edição ele foi PET com a temática de equidade, em que diversidade sexual e de gênero estava transversalizada como diretriz dessa edição. A gente tem o programa Afirma SUS, que é um programa de acesso e de apoio à permanência de grupos, estudantes da área da saúde, que são considerados grupos vulnerabilizados para ter auxílio financeiro para permanência na universidade. E aí, para além das cotas trans, do que está previsto na lei de cotas, a gente incrementou pessoas trans, um percentual de pessoas trans. O programa Mais Saúde com a Gente, que é um curso de formação técnica, pós-técnica, para profissionais de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que tem um módulo que é sobre diversidade sexual e de gênero, que a gente fez, que isso aqui teve uma adesão de todos os municípios brasileiros, e o Programa Nacional de Equidade, que é o que eu trabalho, um investimento em quase 40 milhões de reais, que a gente tem algumas estratégias para o programa. A gente teve uma oferta para esse primeiro ciclo de 3 anos, uma oferta de 2.000 vagas para uma especialização e aprimoramento em equidade no âmbito da gestão do trabalho e educação na saúde, em que racismo, as questões de raça e a diversidade sexual e de gênero também está contemplada nesse curso, né? A gente está finalizando. A gente finalizou agora, no mês de junho, a 2ª edição, com oferta de 2.000 vagas, né, com 2.000 especializandos. A gente tem uma estratégia que é de fortalecer essa agenda de equidade do programa no território, e a gente tem hoje 21 comitês de equidade instituídos nos estados, em que a gente conta com a participação das universidades, movimentos sociais, gestão estadual, COSEMES, e movimentos sociais para a garantia de uma instituição que auxilia a gestão pública na discussão dessas agendas. A gente tem 19 projetos celebrados Brasil afora, com investimento de mais de 8 milhões para universidades executarem em termos de execução descentralizada dentro da temática de equidade, que considera também diversidade sexual e de gênero, convênios com secretarias municipais e estaduais de saúde, e 8 termos de fomento que foram celebrados com organizações da sociedade civil, para financiamento de projetos que têm a perspectiva da equidade e que contemplam também diversidade sexual e de gênero. A gente lançou, ano passado, a coletânea Caminhos para a Equidade em Saúde, que são 5 cadernos que pensa equidade de uma forma voltada para a praxis, né? Porque equidade, se a gente for discutir ela muito, ela tem uma leve tendência para ir para o campo da abstração. Isso aqui é para trazer para o contexto real, como é que a gente faz isso. Então, está na BVS, vocês não conseguirem acessar pelo QR Code, vai lá e pesquisa na BVS, que está publicado lá na BVS. E esse aqui juro que eu estou terminando, viu, Ale? E esse aqui eu tenho muito orgulho de falar, que é uma portaria 5.801, que é de 28 de novembro de 2024, do Ministério da Saúde, que institui o Programa de Ações Afirmativas. A gente teve um avanço em que a assessoria de equidade racial, na época da gestão da ministra Anísia, para fazer essa portaria de ações afirmativas, para que todas as contratações do Ministério da Saúde, as parcerias realizadas com universidades, os projetos PROADES, carta acordo, termo de cooperação técnica, que prevê contratação, a gente, além do que está previsto na lei de cotas, a gente ampliou o número e a gente incluiu também pessoas trans nesse processo de contratação. Então, assim, pessoas trans têm chegado mais em outros universos que era até então acessado só por outras pessoas, porque
a revisão da lei de cotas lá no ano de 2024, embora tivesse uma proposta da deputada Érica Hilton para que pessoas trans fossem incluídas, não, enfim, com o congresso que a gente não conseguiu avançar, mas a gente criou um precedente, então é uma portaria que é válida, e todas as contratações do Ministério precisam dessas vagas para pessoas trans. Com isso, a gente constrói um pouco daquilo que a gente pensa que é por meio da equidade enquanto um mecanismo, mas mirando na justiça social. Pode parecer utópico? Pode, mas a gente tem tentado fazer a diferença da forma que a gente pode, da onde a gente está, para construir esse mundo ideal que a gente tanto almeja. E aí eu queria muito agradecer vocês pela paciência, pela atenção, de ficar me ouvindo aqui, porque eu sei que às vezes eu acabo falando muito, mas assim, de poder fazer esse momento de troca, porque em outros momentos, pessoas como eu só estaria lá na esquina trabalhando como profissional do sexo. E hoje a gente pode chegar na academia, né, ser uma trabalhadora do SUS, ser gestora pública, estar no processo de doutoramento, e aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Então, eu fico muito feliz por isso, e honro muito a minha ancestralidade, que construiu todas essas possibilidades para que eu pudesse ter chegado aqui. Muito obrigada. Imagina, Bianca. Vou até parar aqui. Bom, muito obrigado, Bianca. Vou passar sem muitas demoras para o Thiago, já agradecendo mais uma vez, né, Ti, por ter aceitado estar aqui com a gente. E fica à vontade. Obrigado, Ale. Vou me autodescrever de novo, porque está sendo gravado pela SEAD, então, se as pessoas não acompanharam a mesa anterior, meu nome é Thiago Loureiro, sou servidor aqui no UFSCar desde 2006, sou um homem cisgênero, sou gay, branco, tenho cabelos ainda pretos, uma barba grisalhada, estou vestindo uma jaqueta azul, uma camiseta preta, um bottom incrível do Cores, e estou aqui no anfiteatro ladeado por essas pessoas queridas. Vou esperar o Jura colocar a apresentação, mas, de todo modo, uma coisa que eu já vi, partilho em comum com você, você falou da dificuldade de colocar em IA e de fazer a apresentação. Bom, eu sou uma pessoa analógica, então, assim, já fiquei super feliz que eu consegui fazer a apresentação no Canva, e aí, nossa, já me senti assim, uau! E ainda assim, quando eu olho a sua apresentação, eu falo, nossa, se ela achou isso ruim, imagina a minha. Mas vamos lá. Obrigado, Jura. Bom, gente, para também ressaltar aqui, a minha fala, a Bianca ela abordou algumas questões que dizem respeito aos aspectos até sócio-históricos, culturais, da questão de gênero e sexualidade, então eu vou tentar não ser redundante e vou fazer um foco maior na fala enquanto realmente um ator institucional, já que enseja aí o título de políticas públicas da mesa, tá? E também, além dos agradecimentos que eu fiz na mesa anterior, estou vendo aqui o pessoalzinho da Vogue, comadres belíssimas, então obrigado por estarem aqui novamente. E também já vou aproveitar o ensejo aqui, gente, a gente, no mês do orgulho, estamos finalizando, mas ainda temos atividades acontecendo, e eu queria convidar vocês também para uma outra atividade que foi muito bacana que a gente fez na sexta-feira passada, que foi discutir o envelhecimento da população LGBTQIAPN+, que é um tema também ainda, no meu ponto de vista, uma lacuna, né, de discussão tanto nos movimentos sociais quanto na literatura, na academia, e eu tive a felicidade, a alegria de contar com pessoas muito queridas e incríveis para compor a mesa, e aí está disponível também no canal do YouTube da SEAD, então quem quiser acessar, tá lá, e com a apresentação do pessoal da Vogue também. Bom, a Bianca já falou algumas coisas, então não vou me deter muito sobre a questão da população LGBTQIAPN+, mas aqui acho que vai ao encontro do que ela comentou, e eu destaquei a letra T, porque, contando um pouquinho desse meu lugar também, eu chego no UFSCar em 2006, e a SAAD eu acesso tem cerca de 4 anos, e para mim é evidente, de 2006 para cá, como que o poder das ações afirmativas mudou o público, os corpos que transitam na universidade. Então, eu acho que, para quem está aqui há mais tempo, já vê isso de uma maneira muito, muito emblemática, e aí quando eu acesso a SAAD e olho com o meu olhar enquanto pessoa gay, enquanto quem está chegando e conhecendo a equipe, conhecendo o trabalho, conhecendo as pautas, evidentemente, dentro desse acrônimo que nos compõe, dessa sopa de letrinhas, sem sombra de dúvidas, a letra T
é a que figura com os maiores relatos de violência. Então, o nosso trabalho ele teve um enfoque, sem dúvidas, maior nessa população, porque é a nossa demanda principal. Então, um ponto, a Bianca falou um pouco sobre algumas questões das nossas histórias, falou um pouco de Stonewall, mas é interessante saber também quais são as nossas histórias, quem contaram as nossas histórias. E eu acho que é importante que a gente considere também que sempre quando a gente vai pensar em estudar, em conhecer um pouco da nossa história, a gente sempre tem que ter em mente que são histórias, né, primeiro, plurais, e histórias sempre permeadas por muitos silenciamentos, por muitos apagamentos e por muitos ruídos, dado todo esse contexto opressivo, né, que fez parte da nossa própria história. Mas eu gosto de falar algumas questões que dizem respeito aos atravessamentos da população LGBTQIA+. A Bianca falou dos marcadores sociais da diferença, né, alguns desses marcadores, então temos que considerar isso, são realidades distintas, né, dentro do próprio acrônimo são várias especificidades, e mesmo em cada uma das identidades, cada letrinha, a gente tem, né, os marcadores que também trazem realidades distintas. De todo modo, eu acho que a gente pode afirmar aqui, no meu entendimento, que independentemente disso, existe algo em comum, que é nenhuma pessoa LGBT, por mais que seja afetada em maior ou menor grau, mas em algum momento ela vai ser afetada por essa estrutura chamada LGBTfobia, né? Então, nenhuma de nós passa incólume a essa estrutura. E aí eu penso muito numa ótica dos desamparos. E aí até falando aqui também de um lugar, de um gay de 46 anos, que ainda não me considero uma pessoa envelhecida, eu acho que estou nesse processo, isso também é muito subjetivo, mas é uma questão que eu também gosto de apontar, é sempre esse olhar intergeracional, né, do quanto a gente também tem que fazer esse esforço de olhar para esse retrovisor, do que foi construído, do que possibilitou a gente estar aqui falando sobre o que a gente está falando hoje numa universidade, por exemplo, e também fazer essa reflexão crítica de que nem tudo veio pronto, nem tudo veio dado, então tudo é fruto de muita conquista e de muita luta. E aí, pensando nos desamparos, hoje, embora alguns desses contextos sejam diferentes de uma época passada, mas digamos que, por exemplo, a primeira esfera de socialização, né, primária na vida das pessoas é a família. E pessoas LGBTQIA+, não raro, são julgadas, não são acolhidas, ou mesmo, muitas vezes, são expulsas da própria casa, né, não são aceitas pelas famílias. Existe um desamparo de inteligibilidade, da gente se ver e se entender quem a gente é, a partir, inclusive, de referências. Quando a gente olha, por exemplo, para a cultura, hoje, né, eu olho nesse momento atual dos streamings, de internet, a gente vê uma grande oferta até de séries, né, de programas, de filmes, até em telenovelas, que retratam algumas vivências, ainda algumas estereotipadas, mas quando a gente olhava ali atrás, quando eu acessava, por exemplo, anos 90, eu não via essas referências, então onde que eu me espelho, onde que eu me conheço, né? Quais eram as referências que eu tinha LGBT naquela época? E aí eu tomo a liberdade até de trazer essa fala pessoal mesmo. Eu olhava muito pessoas LGBT nesse lugar caricato, nesse lugar jocoso. Então eu olhava, por exemplo, me vem muito à mente quando eu assistia TV junto com os meus pais na sala, e estava passando, por exemplo, a Praça é Nossa, né? E estava lá a Vera Verão, uma figura muito do jocoso, do estereótipo. Então o Sr. Peru, na escolinha do professor Raimundo, né? Ou então a novela que, por exemplo, colocava lá sapatão, a gay, sempre tinha um final trágico. Então, digamos que isso também faz parte da nossa compreensão, da nossa assimilação e do nosso desenvolvimento enquanto sujeitos, né, das nossas subjetividades. E hoje a gente tem um cenário que isso já está mudando, mas ainda precisamos evoluir muito. Então, eu diria que também existe esse desamparo cultural, o desamparo escolar, que a escola nem sempre está preparada para receber os nossos corpos, né? E muitas vezes nos força a evadir desse sistema, e consequentemente isso também reverbera no trabalho, né? Uma pessoa sem qualificação diminui as chances dela conseguir um trabalho formal, e pensar inclusive em questões de estabilidade financeira, em efeitos previdenciários, para pensar também, por exemplo, numa velhice, que é mais um âmbito que a gente é muito desamparado, né? Como será que somos tratados e recebidos em nossas velhices? A Bianca falou aqui, nem vou me atrever a falar mais sobre o desamparo no próprio sistema de saúde, que muitas vezes também não está, né? É mais um campo de reprodução de violências para as pessoas LGBTQIA+. E inclusive no próprio luto, que muitas vezes nós, LGBTs, não temos condições de vivenciar como uma pessoa que não é LGBT. Então, há uma grande trajetória aí de atravessamentos em nossas vidas que pessoas heterossexuais e cis muitas vezes não passam. Então,
até foi falado aqui o momento quando a Bianca fala dos banheiros e sempre quando pensa que vai usar um banheiro, que ela deu esse exemplo, eu trago como um gancho, a gente parece que sempre está, né, cercado por o que chamam de uma hipervigilância, então parece que sempre tem um policiamento, e a gente mesmo parece que introjeta isso em um nível que a gente também fica se policiando em como agir, em como se comportar, né, porque isso está dado lá atrás, a gente molda, né, os nossos modos de ser a partir desse sistema que nos oprime. Então a gente fica sempre pensando, né, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso gesticular assim, andar assado? Porque a gente sabe que sempre pode ter aquela figura que pode nos oprimir ou nos violentar. Esse é um print de uma tela que eu já usei em algumas outras apresentações, de um observatório internacional, que ele revela aí o mapa mundi, e é um observatório que ele traz dados de entidades, né, dos países, que compilam dados, por exemplo, sobre a população trans. E aí, quando a gente olha, a gente vê que o país, né, o Brasil, ele está numa cor diferente das demais regiões. E isso revela o quão violento nós somos. Então, infelizmente, nós figuramos pelo 17º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, o que é ser uma pessoa LGBT? Isso já é uma resposta que ela é muito ampla, e aí eu provoco ainda mais o que é ser uma pessoa LGBT, especialmente uma pessoa trans, num país como o Brasil, que é um país extremamente violento para a população LGBT. Aí a Bianca também trouxe alguns dados que eu acho que convergem com isso que eu trago aqui. Aqui foi mais uma fonte mesmo midiática, mas que foi registrado no último ano, 2025 para aparecer agora, 257 mortes violentas, né, contra pessoas LGBTs no Brasil, o que representa uma morte a cada 34 horas. Então a gente tem que considerar, primeiro, que existe uma subnotificação. Né? O próprio Estado se furta de produzir esses dados, então a gente também depende de entidades que fornecem isso para a gente. Ali a gente considera ali homicídios, suicídios, latrocínios, mas também acho que é um ponto interessante da gente tocar que a gente não tem uma tipificação para a morte da nossa comunidade, né? Então a gente entra nesse repertório que é mais amplo. E eu destaquei aí a questão do suicídio, porque a Bianca também trouxe um pouco na apresentação dela, o quanto que essas condições, né, que nos colocam nessa situação de vulnerabilidade, o quanto isso enseja muitas vezes que nós vivenciemos sofrimentos que são inúmeros e muitas vezes levando, inclusive, ao próprio ato suicida. E aí um ponto que é interessante também é a própria cifra oculta, né? Como eu disse, muitas vezes esses dados, as pessoas LGBT não procuram um serviço, por exemplo, uma delegacia, uma polícia, porque também acaba se tornando mais um campo de reprodução de violência. Então esses dados, eles certamente são subnotificados. E aí um ponto que eu gosto de trazer uma contradição aqui, né, como o nosso país ele é interessante de se pensar. Ao mesmo tempo que somos um país extremamente violento para a população LGBT e especialmente para a população trans, também foi uma coluna na Veja que o Volcir Carrasco escreveu, salvo engano, foi 2024, o país que mais mata pessoas trans é também o que mais consome pornografia trans. Então, estamos falando, né, de Brasil, como o nosso país ele é interessante de se pensar. E aí, o que esse contexto gera, né? Então, violências das mais diferentes frentes. Então, estamos falando de violência física, violências psicológicas, simbólicas. Esse conceito de injúria, que é uma espécie do que a gente pode compreender como uma antecipação da violência. Então, cada vez que a gente vai fazer ou pensar em fazer algo, parece que existe algo nos rondando que nos faz pensar, e se eu fizer isso, o que pode acontecer comigo? Aí vou, mais uma vez, tomar a liberdade de trazer um relato pessoal, que isso acho que exemplifica e concretiza o exemplo. Eu tenho uma relação já bastante duradoura com meu companheiro, e não raro, a gente já foi, como a gente se conheceu já há bastante tempo, a gente vem de uma época também que alguns desses caminhos não estavam abertos, né? E a gente se furta muito, por exemplo, de trocar afeto publicamente. Então a gente acaba trocando afeto, muitas vezes, por exemplo, casas noturnas, ambientes mais acolhedores ou casas de amigos, enfim. Mas na rua, por exemplo, salvo alguns locais, né? Por exemplo, quando você vai para São Paulo, tem regiões que são mais, digamos, afeitas. Não sei se a palavra é a melhor, mas porque a gente, então, eu me vejo muito, por mais que objetivamente eu possa trocar esse afeto com meu companheiro, ainda assim, subjetivamente, eu me limito em fazer isso porque talvez eu vá chamar atenção, né, e não vá dar conta daquilo que vai ser chamado, daquela chacota, daquela piada, ou mesmo daquela agressão física que a gente sabe que muitas vezes acontece.
Acho que vivemos um momento hoje que estamos num caminho de mudança, mas é algo que também não pode ser negado. E aí todos esses códigos de sociabilidade que a gente inventa e reinventa para poder, né, sobreviver nesse sistema que nos oprime. E aí os nossos armários, que eu acho que cada um tem o seu tempo, né? E eu também não acho que a gente vive só um armário, acho que é algo processual. Como a gente pode entender, existem pessoas que, por exemplo, saem do armário para pessoas mais próximas da intimidade, mas muitas vezes não saem para a família, porque não é um ambiente que vai acolher. Ou sai para a família, né, se revela, mas não faz isso no ambiente de trabalho, porque muitas vezes esse ambiente de trabalho também não vai ser acolhedor. Então, esses todos são processos que trazem implicações para as nossas vidas e para a nossa saúde mental. E como a Bianca já demonstrou anteriormente, todos esses elementos que permeiam aí a nossa saúde mental. Então, nós temos ansiedade, depressão, uso de substâncias, ideação suicida e o próprio suicídio em si. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, olhando para a universidade, eu penso no que a gente deixa de conviver quando a gente nega e fica tolhindo, né, as vivências e as expressões LGBTQIA+. Então, a gente deixa de desfrutar de muitas vivências, de muitas potências, e eu acho que de conviver com essa diferença, de conviver com o outro, que é o que a gente pode chamar aqui também de alteridade. Eu acho que isso nos enriquece enquanto sujeitos, poder sempre conviver com essa diferença. E aí eu acho que a gente está num caminho, na universidade, de cada vez sensibilizar mais, preparar e, sim, fazer com que a universidade cada vez mais esteja exposta e conviva com essas relações de alteridade, na expectativa da gente poder, com essa autoridade, alterar visões que não raro são de desconhecimento, distorcidas ou mesmo estigmatizadas em relação às nossas vivências. Bom, eu não vou entrar nesse debate formal sobre políticas públicas, né, sobre os ciclos, mas nesse debate eu acho que a gente pensa que enquanto uma agenda institucional, estando na SAAD, então a gente observa o que chega para a gente que está na ponta, em termos de denúncia, e como que a gente pode trabalhar para tornar a vida dessas pessoas melhores e que elas consigam permanecer na universidade. Então, pensando no contexto universitário, quando eu chego na SAAD, então, observa um cenário muito tomado por muitas denúncias, por muitas violências, e, concomitantemente, no mesmo momento que eu entro, a gente estava sendo acionado na universidade pelo Ministério Público. Então, a gente tinha um movimento aqui, a gente tem, ainda bem que a gente tem um movimento municipal que ele é engajado, a gente teve agora o recente resgate do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero do município, então, e que, felizmente, alguém na mesa que falou, contempla em maior parte por pessoas que são da instituição ou egressas, então acho que esse movimento da universidade, ele dialoga muito com essa produção também do que está sendo feito no município, mas então nós tínhamos aqui algumas pessoas que estavam se movimentando e levaram essas denúncias para a OAB, para representantes do direito aqui da instituição, e a universidade estava então sendo provocada pelo Ministério Público. Dito de outro modo, a gente tinha que fazer alguma coisa para atender as necessidades dessas populações. E aí, para contextualizar um pouco da história da SAAD, então, a UFSCar já tem um tempo de vida, né, bem maior, então entre mais ou menos década de 70, e aí a SAAD, pensando nesse tempo, é uma filhinha bem jovem da UFSCar, né? Ela nasce em 2015, está aí com cerca de 10 anos completando agora, 15 para 16, tá? Então estamos completando 10 anos, mas é interessante de dizer que, apesar de ser jovem, apesar de ter 10 anos, a gente teve um tempo, né, nesse interstício até o momento atual, de que como que a gente pode observar, de como também essa secretaria ela estava susceptível a olhares e condutas de uma ou outra gestão. Então, como que uma ou outra gestão enxerga e trata da diversidade. Então, quando eu entro na SAAD, acesso às pessoas que estavam lá e acesso a algumas pessoas que já estiveram lá, os relatos eram muito convergentes no sentido de que, em um certo período de uma determinada gestão na universidade, essa secretaria ela ficou no verdadeiro limbo. Então, e aí eu pergunto, né, quem que sofre com a ausência de uma secretaria com esse perfil? Estou falando de pessoas negras, estou falando de pessoas indígenas, estou falando de pessoas com deficiências, pessoas neurodivergentes, e entre outras, e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então a gente percebe essa exacerbação das violências, e
tomado por esse contexto, então, de ações, de denúncias, a gente passou por um momento de reestruturação, que a gente começou a ter uma lida com essas questões, não só da pauta da diversidade de gênero, mas também de outras, mas de campanhas muito massivas contra a violência e a instauração de cultura de paz. E aí a gente pôde, então, ter uma retaguarda, uma liberdade para poder atuar também, além de apagar incêndio, de fazer intervenções, mas que eu quero entrar um pouco melhor na produção de políticas que dizem respeito a essa comunidade. Então, aqui, para mostrar para vocês um pouquinho da cara do site, então, quando eu entro na SAD também, a gente não tinha nenhum site, eu tive essa incumbência e eu não domino, falei para vocês, sou uma pessoa analógica, mas é em contato com o pessoal da Secretaria de Informática, de Web, eles me ajudaram e eu ia fornecendo os dados e seguindo as instruções, a gente conseguiu colocar um site no ar, e que é um site que eu acho que tá bacana, ele pode ser melhorado ainda, mas já temos bastante informação lá que são relevantes, e aí a gente começar a dar também essa cara, essa identidade visual e mostrar um pouco do nosso trabalho, a começar por esse símbolo que foi criado ali no momento também, que vem contemplar, então, por meio dessas cores, acho que simboliza um pouco da pluralidade que a gente tem na universidade, e os dois As de SAAD, eles simbolizam, na verdade, dois olhos que estão aí fazendo alusão a um olhar muito respeitoso, horizontal, junto ao público que a gente atende. E aí a gente também destaca aqui algumas das entidades que estão na página, foi um pouco cortado aqui, mas isso aqui para mostrar também que somos uma secretaria, uma unidade inerentemente relacional. Então, a gente trabalha muito em parceria com outras entidades, e acho que está aqui nessa mesa só mais um exemplo disso. Aqui um pouco das nossas coordenadorias. Então, hoje nós temos coordenadorias multicamp, cada um dos campi da UFSCar tem um representante, uma pessoa que representa a SAAD, e as coordenadorias que a gente chama aqui, aspas, né, de temáticas, que é a que eu represento hoje junto com a Natália Salim, que é a coordenadoria de diversidade de gênero, a coordenadoria de inclusão e direitos humanos, relações étnico-raciais, e mais recentemente, a coordenadoria de serviço de tradução e interpretação de língua de sinais. Aqui eu trouxe um print de um recorte bem breve, de um pouco do que a gente tem produzido e postado na nossa coordenadoria de diversidade de gênero. Então eu aproveito também para convidar vocês que estão aqui, as pessoas que nos acompanham virtualmente, para conhecerem o nosso site, entrar lá, né, ver um pouco das nossas políticas, as resoluções, e também a página da coordenadoria de diversidade de gênero, porque ali a gente tenta fazer uma espécie de curadoria de materiais, de informações que a gente acha que são relevantes e importantes para a comunidade. E entre eles, os acessos, por exemplo, algumas cartilhas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, também é um caminho que a gente fica ali constituindo uma memória daquilo que tem sido produzido. Aqui eu vou começar a resgatar um pouco de imagem também, para falar de memória. A Vânia, do Síndico Fiscal, que antecedeu, né, iniciou a mesa institucional, falou desse movimento institucional, e aqui foi um primeiro encontro que a gente teve em Brasília com os representantes da federação que nos representa, e aqui esse é o Carlos Calegari, que escreveu a cartinha que a Vânia leu, a Guta, que é do Campus Sorocaba, ela é servidora TA trans, a Bel, que é uma servidora lésbica, o Thiago Martins, que é servidor aqui no UFSCar Campus São Carlos gay, e a gente foi então para esse congresso, e foi muito interessante porque foi um espaço muito profícuo de trocas com pessoas de outras instituições que estavam pensando questões também para a comunidade LGBT, aí especialmente mais focado para servidores TAs, mas evidentemente que o campo foi tomado por discussões para todas as pessoas, inclusive fiquei muito feliz na fala do Alexandre, quando vocês citaram também pessoas que são trabalhadoras em empresas terceirizadas, que também é um público que é historicamente negligenciado, não só na UFSCar, mas também na UFSCar, então é muito importante que a gente também olhe e acolha essas pessoas. E aí o que é interessante dizer desse encontro, é que aqui a gente fez uma rede que eu pude contar com muitas das pessoas de outras instituições para poder ver como é que estavam, né, a pauta, as políticas produzidas lá, para a gente pensar nas nossas aqui. Então, o que a gente estava à frente, o que a gente estava atrás, e olhando também para as particularidades de cada local. Essa outra foto foi um primeiro evento que a gente fez, e isso é muito simbólico para a gente, com pessoas da equipe de limpeza da UFSCar. E foi um evento que a gente contou com um documentário, um cine debate, pensando aí na diversidade, e aí e esse evento ele se deu também em decorrência de um episódio de transfobia na empresa de limpeza. Tá? Então, para a gente foi muito importante ver também o quanto essas pessoas estavam interessadas tanto em saber e em conhecer o tema, mas também em se sentirem, né, pertencentes
inerentes a esse espaço. Então, a gente fez questão de sempre revelar isso em outras campanhas que a gente fez, como dos banheiros. Então, é muito importante que a gente sempre olhe para essas pessoas com esse olhar também sensível e que, sim, fazem parte da nossa instituição. Aqui, um breve recorte do que está no site da SAAD, que foi uma campanha que foi iniciada também no dia que eu entro na SAAD. A gente tem uma reunião à noite no AT, que é onde ali acho que culmina, nem seja o GT Transformar, e nasce o projeto Transformação, que foi idealizado, entre outras pessoas, pelo Flávio, que também compõe a gente falar de questões que envolvem a comunidade LGBT e aí, especialmente a população trans. E aí, uma das ações, além da produção de textos, de audiovisuais, mas aqui alguns vídeos que estão lá compilados no site da SAAD, para mostrar pessoas que estão aqui na comunidade ou que já são egressas, numa perspectiva muito afirmativa da diversidade e da dissidência. Então, é muito bacana, convido vocês também a assistir esses depoimentos dessas pessoas. Aqui, algumas das atividades e campanhas que a gente tem feito. Então, Recepciona Trans, que é um momento que a gente faz normalmente de calourada para as pessoas que estão chegando na universidade, para elas já se sentirem acolhidas, criarem redes de pertencimento. A gente busca ofertar ali um cafezinho, uma troca, uma roda de conversa, às vezes rola música, e é muito bacana essa troca. Já estamos, acho que, na 4ª ou 5ª edição do Recepciona Trans. A 4ª edição da Feira de Visibilidade Trans e Travesti do UFSCar, que também é um espaço aí de protagonismo da produção artístico, cultural e agora também científico da população trans. É muito legal a gente ver como essa campanha, esses movimentos que a gente tem feito, tem reverberado, sabe, e ensejado a produção de outros coletivos. Então, tem coletivos que estão eclodindo nos outros campi. Aras, que é um campus bastante, assim, complexo no sentido da diversidade, por ser um campus com perfil agrário. A gente tem o coletivo Cores da Liberdade, que já está tomando lá também um tamanho, uma proporção muito bacana, interlocução com atores municipais, o que tem sido bem legal. E Sorocaba, que tem lá o Mandala, tem o Navalha, e hoje, inclusive, vamos ter um evento com essas duas maravilhosas aqui. Então, é um caminho, né, que eu acho que a gente considera encontros, afetos, sociabilidade e protagonismo da população LGBTQIAPN+. Então, essa é uma das missões que eu acho que a SAAD tem produzido em parceria com outros setores. Aqui é um ponto que eu gosto de destacar. Inclusive, a gente deixou alguns exemplares ali na recepção, que são 2 cartilhas que a gente pensou em temas que são muito sensíveis à comunidade trans. Então, uma que diz respeito à comunicação não violenta e outra a banheiros públicos, uma abordagem trans inclusiva. E uma outra que foi produzida pelo pessoal de Sorocaba, essa não foi com bolsistas da SAAD, essas outras 2 foram, mas que tinha a ver também muito com essa recepção de calourada e tal, e a gente deu uma supervisão técnica. Mas aqui a gente orientou a produção dessas cartilhas, mas que foram produzidas por estudantes trans. Então, aqui foi a Victoria Yumi, e aqui o Eduardo e o Eric. O Eduardo ele é estudante da Biologia, o Eric é um egresso da Letras, e a Victoria é estudante das Ciências Sociais. E é legal falar dessa cartilha aqui, trazer esse exemplo, porque você falou das plaquinhas nos banheiros, e isso tudo foi um trabalho muito conjunto, muito dialógico, com vários setores e com o GT Transformar. E aqui, quando a pessoa ela vê a placa, tem um QR Code, esse QR Code direciona para essa cartilha, que é uma cartilha que ela já tem reverberado de uma maneira muito interessante, além da UFSCar, e mostra justamente a ótica do que é usar um banheiro por uma pessoa trans. No caso, as pessoas que protagonizaram são 2 pessoas transmasculinas, mas fala de uma maneira geral, e eu convido vocês para acessarem, porque é muito interessante quando a gente faz esse trabalho de sensibilidade com a comunidade universitária, o quanto as pessoas não têm dimensão do que uma pessoa trans passa para usar um banheiro. Sabe? Então, pessoas que às vezes passam o dia aqui, às vezes período integral, e evitam tomar água para não ter que usar um banheiro. Sabe, gente? Então, assim, desculpa, não dá para tolerar esse tipo de situação. A gente precisa fazer alguma coisa e precisa sensibilizar. Então, eu acho que, felizmente, na UFSCar a gente está traçando um caminho feliz em relação a isso. Aqui um ponto que também avançamos, que foi, tenho que destacar, ela está aqui, vai estar na mesa seguinte, que foi provocado pela Ângela Lopes,
com um projeto aí que estava ligado ao gabinete da Erika Hilton, com fomento, né, para ampliar e oferecer um atendimento melhor e adequado no ambulatório de sexualidade humana do HU da UFSCar. Então, foi todo um movimento que envolveu também a SAAD como catalisadora, mas que foi protagonizado pela Ângela, envolveu a gestão da UFSCar, a gestão do Hospital Universitário, com linhas aí destinadas tanto à educação quanto à saúde, e que culminou tanto, né, na aquisição aí de insumos para a hormonioterapia, mas também num curso de extensão que envolveu pessoas LGBTQIAPN+, e mais recentemente o colóquio de saúde integral da população LGBTQIAPN+. Então são movimentos também muito interessantes de serem indicados aqui desse caminho que tem sido traçado. Aqui eu trago um print da página das resoluções da SAAD para destacar 3 resoluções que são bem relevantes da nossa pauta, 2 com protagonismo maior da SAAD, que são, no caso, essa resolução número 8, de agosto de 24, que é a política de identidade de gênero, e a mais recente, que é a de maio de 25, que é a política de acesso e permanência para pessoas trans na graduação da UFSCar. Essa daqui nós não participamos de uma maneira tão ativa, mas versa sobre questões que nos diz respeito e ampara a população LGBT também, que dispõe sobre as normas e procedimentos em casos de assédio moral, sexual, violência étnico-racial, de gênero e sexualidade e outras formas de discriminação no âmbito da UFSCar. Então, é importante conscientizar, né, a comunidade, tanto pessoas estudantes, mas especialmente pessoas servidoras, de que temos direitos, mas também temos deveres aqui dentro. Então, precisamos nos pautar nessas diretrizes. E essas violências, digamos, não passaremos mais pano para esse tipo de violência. Aqui para trazer um breve esboço das plaquinhas que hoje são fruto da política de identidade de gênero. Essa política ela é uma evolução, eu diria, da resolução que era sobre o nome social, versava sobre o nome social, que inaugurou na UFSCar em 2014, amadureceu um pouco em 2016, e depois, pensando a SAAD, pensando questões, a gente amplia isso. Aí eu fiz uma leitura dessas resoluções, somadas às denúncias que chegavam à SAAD, e aí teve muito, acho que aí teve muito o meu olhar, até por também transitar um pouco por essa área da literatura, e pela minha subjetividade gay, quando eu olho a resolução do nome social, eu vejo que é uma resolução que está lá falando com várias normativas, né, sobre nome social, e aí, tipo, no finzinho da normativa, né, como com uma nota de rodapé, falando sobre banheiros. Eu falei, nossa, mas, né, por que banheiros aparece tão como uma nota de rodapé? Né? Então, chega a parecer que é algo intencional. Não que seja, mas na minha leitura subjetiva daquilo, eu tive essa impressão. E aí, conversei com a equipe, a gente começou a trabalhar sobre isso, levar para conselhos consultivos e deliberativos, e a gente amplia essa política, então, para além do nome social, além de otimizar esse fluxo, que é algo muito recorrente em termos de pronúncia também no UFSCar, então isso foi aprimorado, mas também pensando em outras questões, como os banheiros, e trazendo uma outra envergadura para isso, além de sistemas informacionais e outras questões. E aí, para dizer um pouquinho da história também, eu procurei conversar com pessoas de outras instituições e vi que tinha um artigo publicado na Bagoas que dizia a respeito a um grupo que envolvia estudantes, servidores e tal, e a sociedade civil da Unifesp, que envolvia lá na Unifesp, pensando essa lógica dos banheiros na Unifesp, e vi que eles tinham, enfim, proposto vários tipos de modelos de placa, tal, qual seria adequado, e consultando, então, a comunidade que era a maior interessada, tanto civil quanto quem estava na universidade, que é a comunidade trans. E aí a gente fez uma ideia meio que, quase que mimetizando, a gente levou para o GT Transformar, num trabalho sempre dialógico, pensando, olha, estamos com essa proposta de avançar nessa. E a gente gostaria de entender por vocês como vocês entendem. Placas que seriam adequadas, então, para a instituição. Então, é para mostrar que foi um trabalho muito sempre prezando por essa dialogicidade. E aí, então, a gente chega nessas placas, consubstanciando na resolução que a fundamenta e levando, então, o link para o QR Code. E aí a gente também contemplou a língua inglesa, tendo em vista o trânsito internacional que a gente tem na instituição, e no interior dos banheiros
sempre junto com essa campanha da violência também, para mostrar aí que se teve algum tipo de constrangimento, para também não se calar e fazer a denúncia, tá? E também fizemos alerta aí na época, além da sensibilização, que foi um trabalho muito ampliado, mas também com equipes de vigilância, de segurança, para ficarem atentos, dado o nosso receio de reações em função da implantação das placas, mas ainda bem que não tivemos. O que eu acho que mostra também o momento que a gente está vivendo. Aqui para mostrar um pouquinho de como tem reverberado. Isso aqui foi um evento que rolou no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e aí está aqui o Eduardo e o Eric, que são os protagonistas da cartilha. Eu estava assistindo eles, a gente foi pela UFSCar, eles puderam apresentar e debater um pouco dessa questão na Unicamp, que vejam só, né, é uma instituição bastante robusta, que tem um coletivo LGBT e trans bastante enfim, engajado, mas ainda não tem isso de uma maneira institucionalizada no Unicamp. Então a gente vê a questão dos banheiros lá de uma maneira mais em um departamento ou outro, um instituto ou outro, mas não como uma política institucional como a gente está nesse momento. E é interessante também, como eu falei naquela troca lá da FASUBRA anterior, o quanto hoje as pessoas também vêm nos consultar muito em relação às nossas políticas e como a gente pode avançar nisso aqui no UFSCar. Olhar para onde a gente estava e onde a gente está. Aqui, indo para a política seguinte, isso aqui foi uma portaria que o gabinete da reitoria dispara para a gente constituir um grupo de trabalho para estudar, então, a viabilidade da implementação da política das cotas trans aqui no UFSCar. Então, a gente teve uma discussão. Esse grupo, ele sofreu uma alteração depois de um tempo. Quem começou presidindo na época foi a professora Lisandra, que à época era pró-reitora de graduação. Eu já compunha o grupo de trabalho, mas aí por uma questão a gente teve uma mudança de rota, a Lisandra consultou se a gente poderia assumir, e eu assumi a coordenação do grupo junto com a Tainá, que também está na Prograde. E aí um dos pontos que eu pensei foi em ampliar, né, e trazer mais pessoas LGBT para discutir isso. Então, aí também acho que vai ao encontro da fala da Bianca, nada para nós sem os nossos, né? Então, é uma política que eu diria que ela contou, a gente ampliou de 12 para 18 pessoas constituindo esse grupo de trabalho para ver essa viabilidade, e dessas 18 pessoas, 14 são LGBTQIA+. Acho que é importante ressaltar isso também. E tivemos o cuidado de, assim que aprovada uma versão preliminar, depois de uma ampla discussão, várias reuniões, discutindo o modelo ProfScar, a gente fez uma consulta à Procuradoria Federal para também ver se isso estava de acordo, estava bacana, para tornar o menos sensível possível. E, grosso modo, uma vaga supranumerária desde o ano passado para pessoas trans nos cursos de graduação da UFSCar. Aqui eu não vou me adentrar muito, mas foram algumas das políticas que a gente se orientou mais para construir, alguns comparativos, e a gente olha para a UFSCar, então a gente pensou, então, né, nesse momento, e eu também gosto de ressaltar isso, é uma política inicial, então ela está sujeita a ser discutida, a ser revista, a ter aprimoramentos, então é algo que a gente tem essa consciência, eu gosto também de anunciar isso nos espaços que são possíveis. Mas hoje a gente conta com uma vaga supranumerária, a pessoa ela tem que prestar o Enem, até uma das 5 últimas edições são válidas, mas é feito por um edital próprio de seleção. Tá? A gente se preocupou pensando na permanência também, não só no acesso, em constituir uma comissão especial para pessoas trans, que temos hoje constituindo aqui no UFSCar, que integra, então, também essa política, e hoje o que a gente pensou no momento para a pessoa ingressar, isso assim, de uma maneira muito resumida, a autodeclaração da pessoa trans, ela assina um termo de consentimento, com conhecimento dizendo que ela é e tendo em mente o que é uma pessoa trans, tem essa explicação, né, no edital, um memorial descritivo, ela contando um pouco da história com alguns aspectos que a gente considera que são relevantes para essa pessoa permanecer aqui também, para a gente conhecer um pouco do público que está entrando, e a instauração de uma comissão institucional de verificação de autodeclaração, para fazer uma análise dessa documentação para aprovação. E aí, felizmente, então, tivemos essa discussão no Conselho de Graduação, e a política foi aprovada por unanimidade no COG, no CONSUNE, que é o Conselho Universitário, foi em 2 momentos. No primeiro, a gente fez uma apresentação preliminar com uma espécie de sensibilização, até para que as pessoas conselheiras pudessem levar isso para as suas instâncias, e sugerirem alterações, críticas, debate, enfim, o que é natural e inerente a um conselho. E aí, numa segunda rodada, a gente apresenta para deliberar e é aprovado, felizmente, por aclamação, a política aqui no UFSCar.
aí a gente tem a política então aprovada. Nesse primeiro momento nós tivemos 59 pessoas inscritas, dessas pessoas inscritas, muitas pessoas se inscreveram para o curso de medicina, o que então acaba diminuindo esse nível, já que é uma vaga por curso, e por fim, nesse primeiro ano nós tivemos 17 pessoas convocadas, né, nessa política de acesso. E dado também que o nosso tempo de publicidade foi muito exíguo, assim, para poder falar sobre a política. Então, foi muito, assim, a toque de caixa, eu diria, a aprovação da política e já a abertura do edital do vestibular trans. São questões bem complexas, liberar um edital com esse perfil. Exige todo um cuidado, enfim. E aí fizemos um acolhimento institucional com as pessoas ingressantes, e também algumas evoluções já hoje, por exemplo, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis considera, né, a pessoa enquanto trans como um dos critérios para também acionar as nossas bolsas. E aqui já encaminhando para o final, gente, eu só queria mostrar que, assim como ensejou a fala do início, assim como a fala da Bianca foi dita, eu acho que assim, a gente vive sempre um momento de muita disputa. Ela enfatizou aqui que os nossos direitos, eles são frutos recentes, eles são frutos que são muito sensíveis, dado o nível que eles foram tramitados e constituídos, então a gente está muito ainda num bojo do judiciário, né, tendo em vista um legislativo que se furta, e aí quando a gente consegue avançar em algumas pautas, como por exemplo, o acesso para pessoas trans no ensino superior, a gente vê também, né, uma retaliação. E eu acho que isso vai muito em encontro do que alguns estudiosos até denominam como backlash. Então, a gente tem algumas ondas progressistas, nessas ondas progressistas a gente consegue avançar em alguns direitos para populações dissidentes, por exemplo, populações LGBTQIA+, e aí esses governos, muitas vezes reacionários, eles criam espantalhos morais, enfim, pânico moral, a partir de narrativas que muitas vezes são extremamente infundadas, não encontram nenhum respaldo na realidade, mas que ganham fertilidade no imaginário social. Um exemplo que eu trago muito categórico era as eleições de 2018, a mamadeira de piroca. Né? Quem lembra dessa propaganda e desse ideário absurdo, esdrúxulo que foi veiculado na época? E quem diria, né, que ia colar para parte da população? Então, infelizmente, né, a gente não está imune a isso. E aí a gente vê, aqui traz uma reportagem da Nexo, que em 2025, quando a Unicamp abriu, ela abre a reserva de vagas para estudantes transgêneros nos cursos de graduação, mostra aqui também que políticos pedem a suspensão da norma. Então, existia ali um movimento, né, em parlamentos de tentar assustar essa norma. Então, nós não podemos, infelizmente, abrir guarda daquilo que nós conquistamos. E aqui, para mostrar um print também do observatório da ANTRA, que hoje está trazendo aí o observatório de cotas trans no Brasil, a gente conta, felizmente, já nesse avanço, atualmente com 40 universidades que têm cotas trans, e a mais recente aprovada, ainda bem, foi a Unesp, que das estaduais paulistas ainda estava sem cotas trans. Aqui algumas referências que eu trouxe para iluminar a apresentação. Eu queria me despedir de vocês e abrir, né, para a gente poder conversar, mas com uma frase, um trechozinho muito simbólico de um livro chamado Devassos no Paraíso, não sei se vocês conhecem, do João Silvério Trevisan, que é um ícone da comunidade LGBTQIA+, e ali ele fala ali em um trecho da edição da página 577 da quarta edição, e ele fala o seguinte: se existe a escuridão opressiva ao nosso redor, nossa função é brilhar. Exatamente como os vagalumes, que só brilham se houver escuridão, e são tanto mais vagalumes quanto mais escuro estiver o entorno. Então fica aqui a minha singela mensagem para que a gente continue brilhando, não só nesse mês de orgulho, mas em todos os dias vindouros aí. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, acho que tivemos muitas reflexões bastante interessantes na tarde de hoje, mas infelizmente por conta do horário a gente não vai poder abrir para que a gente possa fazer essa conversa, porque a gente está muito atrasado com a nossa programação. E como a gente tem algumas pessoas que participam da atividade das 5h30, que são estudantes que não estão em São Carlos, mas que precisam apresentar seus trabalhos, a gente não tem como esticar né, levar esses estudantes um pouco mais para frente, porque precisa de fato ser às 5h30, 5 e pouquinho, a gente precisa fazer isso. A Ângela já está aqui, o pessoal do Vogo das Comadres também,
que são os nossos próximos convidados. Queria só encerrar, né, claro que agradecendo Tiago e Bianca pela fala de hoje. Eu fui anotando várias coisas que são super interessantes que a gente poderia conversar, e eu queria chamar a atenção para a dificuldade que a gente tem de construir política pública a partir de indicadores e de dados consolidados para essa população especificamente. A gente tem com outras populações também esse desafio, mas com a população LGBT esse desafio é 3, 4, 5 vezes maior, pela dificuldade que temos de localizar tanto as violências quanto as necessidades, porque essas pessoas elas são tão excluídas porque elas não conseguem ser reconhecidas nem pelo censo, né? A existência dessas pessoas está invisibilizada de tal modo que a gente não consegue ter indicadores. Quando a Bianca apresenta o dado do Banco Mundial, né, de que 94 bilhões 94 bilhões é o que o orçamento brasileiro, né, o que o Brasil perde economicamente, o custo dessa população, eu queria lembrar para você da a exclusão dessa população, que todas as universidades brasileiras, o orçamento de todas elas é de 97 bilhões. Então, a gente está dizendo que nós poderíamos, por exemplo, dobrar o número de universidades e vagas se a gente não tivesse um processo de exclusão tão latente com relação a essa população. A questão dos formadores de profissionais também, da formação dos profissionais, né, que é algo que a gente tem trabalhado bastante no Cores e que a gente entende como uma lacuna, e da questão da heterocisnormatividade, o Ti começa a fazer um discurso geracional, né, tipo, na nossa geração, a gente não tinha nenhum tipo de exemplo, né, de pessoas que não fossem fora desse universo caricato, e que hoje, me parece que a gente da população LGBT, a gente tem que lutar, fazer uma discussão de que a gente também não quer mais séries sobre a gente, ou que a questão LGBT seja o problema daquela pessoa, mas que a gente tenha séries com a gente, né? Que se debata o amor, o luto, a sexualidade, né? A partir das pessoas e não a partir desse identitarismo, né? Que a gente possa superar este lugar no qual fomos colocados historicamente. E, por fim, dizer que, a partir da apresentação do Tiago, que eu sinto muito orgulho de ter sido formado nessa universidade e estar nessa universidade, porque é uma universidade que, apesar de todas as dificuldades, se esforça há 55 anos, com algumas ondas de retrocesso em alguns momentos, mas que tem se esforçado cotidianamente para construir uma universidade que seja mais inclusiva, mais dialógica para todas as pessoas, com todos os desafios que isso né, nos impõe. E terminar retomando uma fala que a Gisele fez aqui, representando a reitoria, né? A Gi fez uma fala, e ela usou uma expressão que eu achei enfim, fez uma formulação que eu achei muito interessante, que eu acho que responde diretamente a isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Que para construir uma política pública de universidade, uma política pública para a população LGBT, é garantir que essas pessoas sejam inteiras, né? A gente falou assim, a universidade precisa ser um lugar onde as pessoas não deixem parte da sua identidade para fora, né? E aí, não só a universidade, né? A sociedade precisa ser esse lugar onde nós não precisamos deixar parte dessa nossa identidade para fora, né? Que a gente possa ter orgulho e possa ter políticas públicas efetivas para a nossa população. Então, mais uma vez, agradecer a Bianca pela disponibilidade, por ter vindo de Brasília para estar aqui com a gente nesses 2 dias, o Tiago, que é nosso companheiro aqui cotidiano na SAAD, e encerrar a nossa primeira mesa um pouco atrasados para a gente conseguir começar a próxima. Obrigado, pessoal. Agradecer mais uma vez ao professor Alexandre, ao Tiago, à Bianca, e dando continuidade ao nosso evento, nossa segunda palestra de hoje, Nós Existimos, Ativismo LGBT+, e Cultura Queer. Essa segunda palestra busca promover reflexões sobre as múltiplas formas de resistência, organização política e produção cultural da população LGBT+, destacando o papel do ativismo e das expressões artísticas queer na luta por direitos, reconhecimento e transformação social. Os movimentos LGBT+, constroem estratégias de enfrentamento às desigualdades, às discriminações e às violências, afirmando modos diversos de existência, pertencimento e participação nos espaços sociais e educacionais. Essa palestra convida à reflexão sobre o potencial da arte, da cultura e da ação coletiva como instrumentos de visibilidade, emancipação e promoção da justiça social. Para este primeiro momento, convido para compor a palestra, na condição de mediador, o Jura Carvalho Júnior.
O Jura é psicólogo, com especialização em educação e saúde e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, onde realiza também o seu doutorado em educação. Bem-vindo, Jura. Convido também a Ângela Lopes. A Ângela é graduanda em Filosofia na UFSCar, integrante do GT Transformar, aqui da UFSCar, ex-coordenadora municipal de políticas para a população LGBTQIAP+, da Prefeitura de São Carlos, e articuladora da campanha nacional Sou Trans e Quero Dignidade e Respeito. Bem-vinda, Ângela. E, por fim, convido o Vogue das Comadres. O coletivo Vogue das Comadres funciona como um meio multiartístico que utiliza do Vogue e da cultura ballroom como principal linguagem de expressão, tendo como objetivo unir a arte e a política como ferramenta de transformação social por meio de treinos, palestras, eventos, aulas e apresentações. É pautado por valores como horizontalidade, diversidade, cuidado, autonomia, dissidência de gênero e sexualidade, justiça social, criatividade, identidade, entre outros. Bom, acho que começar agradecendo, né? Uma introdução assim, né? Não pensei em nada específico, né? Mas falar que quando a gente está pensando o evento, né? A gente queria trazer sobre cultura e daí não dá para falar sobre cultura sem falar sobre militância, não dá para falar sobre militância sem falar sobre cultura. E assim, né? As Comadres está com a gente desde do ano passado. Então, foi uma parceria que a gente conseguiu começar lá e tá estruturando isso. Então, é isso. Vogue é queer, queer é Vogue, e não tem como a gente dissociar, né? E não tem como a gente pensar em São Carlos, pensar sobre cultura, sobre militância queer, LGBT, sem a gente falar com a Ângela, né? Então, Ângela é Ângela, não tem como a gente pensar fora disso, né? Então, acho que agradecer vocês toparem isso, né? E também falar, né, que a gente falou, vai chamar só as comadres, e eu falo deles porque eles vão começar com a fala, só para eles fazerem a atração cultural, acho que eles precisam também ter esse espaço de voz, né? Então, enquanto grupo, comunidade que está começando, aí eu já passo a fala, né? E controle eu já coloco para vocês, e daí vocês começam e depois a gente passa para a Ângela e a gente vai pensando como funciona. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante aqui da UFSCar, sou formado em gestão e análise ambiental, mas atualmente eu faço pedagogia e também mestrado em ciências ambientais. No mundinho Ballroom, eu sou chamado de Jimmy 007, depois a gente vai explicar um pouquinho por que eu sou 007, e eu sou um dos fundadores do Vogue das Comadres, né? Tô lá desde 2023. Bom, pessoal, boa tarde. O meu nome, sem ser na Ballroom, é Renato. Eu sou graduado em Gestão e Análise Ambiental aqui pela Federal e faço mestrado em Ciências Ambientais. No contexto do Ballroom, meu nome é Monster Estranha. Eu estou no Vogue das Comadres desde o ano passado e na Casa Estranha também, que a gente vai explicar certinho como é que vai funcionar. Bom, o nosso coletivo, o Vogue das Comadres, ele foi criado em 2023 com essa proposta de fornecer aulas de Vogue para a comunidade aberta e gratuita, e foi evoluindo com o tempo até chegar onde estamos, com muitas oficinas, presença em eventos. Então, já agradeço pelo convite, por ter lembrado da gente mais uma vez. Eu também gostaria de agradecer a presença da Ângela na nossa mesa, também é uma honra. Então, começando um pouquinho, a intenção nossa é apresentar um pouquinho do ativismo e da cultura queer dentro da comunidade da cultura ballroom, que é onde o nosso coletivo está mais inserido desde 2023. Aqui, né? Bom, aqui um pouquinho
de cada uma aqui, Jimmy e eu. Bom, então, para poder trazer um pouquinho de como começou toda a cultura ballroom, a gente tem que lembrar um pouquinho de onde surgiu a fomentação da cultura. Ela começou lá em 1869 com bailes queers e era um local onde, na sua maioria, homens gays, eles se vestiam de mulher, se tornavam drags, assim, podemos dizer de uma maneira bem geral, mesmo estando num ambiente, mesmo sendo um ambiente hostil, que eram bailes e eventos que reuniam mais de 6.000 pessoas. Era na região do Harlem, nos Estados Unidos, em Nova York. E com o tempo, esses bailes foram evoluindo nas suas intenções, nas suas maneiras de organização, que lá em 1920 se tornou Baile Drags, com esse nome, onde continuavam essa mesma tipo de narrativa para os bailes, mas ainda era um espaço que, mesmo fora dele, você sendo uma drag queen, você sendo uma pessoa queer, um corpo dissidente, você ainda era e estava sendo ameaçado pela população, pela sociedade no geral. Mas nesses locais, era um local onde eles se sentiam um pouco mais à vontade para poder ser esses corpos. E aí, e com o passar do tempo, lá em 1967, esses bailes, eles começaram a ter uma outra proposta nos bailes, que eram competições, eram locais onde você mostrava sua beleza, você começava a mostrar sua maneira de viver. E Crystal LaBeija era uma mulher trans, e ela falou assim, ela começou a perceber que a dinâmica que aconteceu nesses bailes ainda favoreciam pessoas cis e pessoas brancas. E os corpos negros, os corpos latinos, os corpos LGBTs, trans, principalmente, não eram tão valorizados assim nesses bailes. Então, com a sua fala e com a sua reivindicação do seu corpo, ela começou a bater de frente com essas organizações desses bailes. Onde está os corpos trans? Onde está as pessoas negras, as pessoas latinas nesses bailes, ganhando as competições? Então, com isso, ela começou a fomentar esses bailes, por isso o nome em inglês ballroom, que eram salões, eram espaços onde essas pessoas dançavam e se divertiam, e que nesse contexto não haviam tanta representatividade, mesmo sendo num espaço que era majoritariamente por pessoas LGBTs+. E aí, em 1972, a Crystal LaBeija, ela fundou a sua casa, a House of LaBeija. Dentro da cultura ballroom, vou explicar um pouquinho depois o que significa uma casa, uma house dentro da cultura ballroom. E aí que, com essa construção, essa criação da sua casa, ela começou a fomentar ainda mais dentro desses bailes uma comunidade onde ela foi construída por pessoas trans, por corpos trans, por pessoas pretas e latinas, na sua maioria. E ali que eles se valorizavam, eles prestavam o cuidado em se colocar como o papel principal, o ator principal nesses bailes, nessas balls. E aí, com a criação da House of LaBeija, outras casas surgiram. Outras casas foram fomentadas dentro da cultura ballroom, e ela se intensificou, esse baile se intensificou na epidemia de HIV, lá na década de 80, onde esses espaços, esses bailes, se tornaram ainda mais espaços onde essas pessoas poderiam frequentar sem o medo da sociedade, sem o medo do julgamento, onde elas poderiam ser quem elas realmente são. Então, num contexto geral, a criação da cultura ballroom, ela veio justamente da cena, que é um movimento cultural, social e político criado por essas pessoas. E ela nasceu nesses bairros periféricos, no Harlem, no Bronx, no Brooklyn, que eram os locais marginalizados dentro de Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve seu auge na década de 80 e 90. Então, saiu dessa cultura de drag, de bailes cis, de bailes brancos, para uma cultura focada na cultura preta, na cultura latina e trans, principalmente.
E aí que esse espaço, ele foi se tornando um espaço onde havia competição e você caminhava em algumas categorias, justamente para você poder valorizar aquilo que a sociedade não valorizava. A sua vestimenta, a sua beleza, o seu rosto, a sua dança, a sua maneira de ser. Então, justamente, é mais do que competir, ela é uma afirmação de identidade de uma comunidade toda. Então, reúne a dança, a moda, a performance e outras características para além de uma competição. É um espaço, é um meio coletivo dessas pessoas marginalizadas e que, de uma certa forma, são como iguais, mesmo tendo a sua singularidade, a sua maneira de ser. Você tinha um propósito principal. Então, e aí que nesses contextos de ballroom, no contexto de toda essa competição, as casas elas entram como um papel importante no acolhimento de pessoas marginalizadas. Então, dentro das houses, você buscava, lá na sua origem, ela tinha hoje ela é um pouco diferente, mas a sua origem, ela era justamente sua casa, era sua família, era o local onde você moravam juntas, você construiu uma família. Então, lá você tinha um apoio emocional, orientação profissional, suporte financeiro, incentivo artístico e proteção contra a violência. Hoje em dia, ela ainda é esse espaço, mas ela não tem essa construção, ainda existe, mas ela é uma construção para um pouco além dessa convivência para você lutar tanto contra a marginalização dos corpos, sabe? Então, hoje, cada um tem a sua casa, na sua maioria você vive, mas você ainda tem esse espaço de acolhimento, você ainda considera como uma família. Então, eu trouxe um exemplo aqui de casas do Brasil, principalmente na nossa região, que é uma fomentada na nossa região, que é a Casa de Império, a Casa de Candaces, que ela tem, em sua maioria, pessoas trans, corpos trans, é um forte em Ribeirão Preto, e a Casa Estranha, que surgiu aqui em Araraquara há quase 10 anos, e que é a qual eu faço parte, e a Catixa também está aqui presente, nós fazemos parte da Casa Estranha, que ela foi, e a sua maioria é fundada por pessoas trans, por mulheres trans. As mães das casas, os pais das casas, em sua maioria são corpos trans. Então, vem desse cuidado, desse afeto, dessa relação de família. Então, é um espaço muito que você aprende, você dialoga, muitas vezes essas pessoas não tiveram isso nas suas famílias sanguíneas, né? Vamos colocar assim. Então, elas buscavam nesses espaços o espaço de acolhimento. E aí, dentro das categorias que eu estava falando sobre a valorização, tem algumas categorias que eu coloquei aqui, mas são dezenas de categorias. Então, tem runway, que seria desfile, tem face, para você mostrar o seu rosto, a sua beleza facial, tem o body, que você mostra o seu corpo, os seus atributos físicos, tem o Vogue no geral, que é o Vogue que todos nós conhecemos. O Vogue é uma dança dentro da cultura ballroom. Então tem o Vogue Femme, então esse é apenas um meio, uma vertente dentro da ballroom. O Best Dress, que você foca na sua produção, do seu look, da moda. E tem o Sex Siren, que é uma coisa um pouco mais sensual, que você faz você valoriza a sua parte sexual. E a categoria Realness, eu trouxe ela em destaque pela importância dela, porque ela foi uma categoria que já Jimmy vai explicar um pouco mais, que ela justamente é essa categoria onde ela avalia a capacidade de uma pessoa ser reconhecida socialmente como pertencente a determinado grupo. Então, o Jimmy vai explicar um pouquinho para vocês como é essa categoria Realness e a importância dela dentro da cultura ballroom e para o ativismo e para a representatividade. Bom, pessoal, o realness, né, ele surge nessa questão, aqui uma fala da Diana Dias, da Universidade Federal de Santa Catarina,
que é um local, uma categoria bem complexa, não é só avaliar só a roupa, não é avaliar só o rosto, ela vai avaliar muito mais, é uma questão muito mais identitária, né? Ela vai celebrar indivíduos capazes de se encaixarem no mundo branco e heterossexual, ela surgiu nesse espaço, né? Como o Renato comentou, na questão do sonho americano, né, que surgiu, né, o Vogue e a Ballroom, na época dos Estados Unidos, então era bem o que era vendido, né, para as pessoas, esse identitário que não acolhia as pessoas que não eram brancas, heterossexuais e cisgênera, né? Então é uma categoria que ela vai questionar estruturas de gênero, raça, classe, subverter vivências para afirmar identidades de gênero e sexualidade. Ela é muito importante, hoje em dia ela não tem esse forte, né? Ela não é tão comum assim, mas ela ainda tem essa importância, né? A gente trouxe também um vídeo do documentário Paris is Burning, que vai falar um pouquinho melhor para vocês, rapidinho. Qualquer coisa tem legenda também, né? Tem legenda, não tem problema. Bom, vocês viram aí que a pessoa realmente ela estava nessa categoria de mostrar eu sou um executivo, existia muito de noivas, de exército, que eram locais que essas pessoas às vezes não conseguiam chegar por questões sociais mesmo, de impedirem que elas não cheguem, ou de não ter oportunidades para que essas pessoas cheguem, mas na Ballroom elas poderiam ser essas pessoas, né? Elas se vestiriam como, e que é realmente essa questão social que impediam elas de chegar nesse local. Não era nem vestimentas, não era nem como elas se portassem, era realmente o como, né, de chegar nesses locais, né? E a Ballroom é isso, né? Ela vai impactar muito na questão da resistência, do orgulho, da autoestima, da identidade, da sobrevivência desses corpos dissidentes, de ser, né, um espaço para que essas pessoas possam, né, se expressar sua identidade, sua criatividade, né, de que são espaços, né, que outros espaços que elas são negadas de acessar, né. Mas além disso, ela também tem toda essa questão social ainda, não é só a competição, né, que a gente tem na Ballroom, né. Tem toda a questão de prevenção ao HIV, acolhimento de jovens LGBTQIAPN+, né, o apoio e o fortalecimento também, e também de um espaço que incentiva essa inclusão, o combate contra essa discriminação desses povos, né, que sofrem bastante, né. Aqui algumas notícias, por exemplo, de espaços, né, como a Ballroom, ela fomenta essa questão, né, de acolhimento, de saúde, de aqui uma fala muito interessante do aconchego, né, que às vezes as pessoas às vezes não têm, né. Outra parte importante é que a Ballroom também é um espaço diverso, multicultural e multifacetado, né? A gente vê que comunidades discriminadas, elas se unem na Ballroom, né? Aqui em 1979, quando teve o movimento negro e também o grupo Somos LGBT, que eles estavam lutando, né, contra a opressão da ditadura, e eles se juntaram porque tinham, né, ideais em comum e pautas que eles poderiam alcançar juntos. Na Ballroom a mesma coisa. Hoje, em 2025, aqui uma notícia da Marcha das Mulheres Negras junto com a Ballroom para tentar buscar, né, e reivindicar direitos para essas populações negras LGBTQIAPN+. Então é realmente um espaço de acolhimento e de luta em conjunto, né? Que também tem essa questão cultural, né? No Brasil, principalmente, a gente tem muito essa questão de unir elementos da cultura. Então, o passinho, o funk, o jeito brasileiro de ser, de se caminhar. Aqui, a Star Puma Camilê, que ela mistura a capoeira com o Vogue, né? O Vogue que nasceu dessa questão urbana, mas ela colocou a capoeira, que é um negócio totalmente nosso e da população negra. E a Ballroom brasileira, ela tem essa característica de ser uma cultura preta, periférica, queer, e também em movimento, né? Ela está sempre se atualizando.
Aqui umas fotos também de elementos nossos mesmo, né? Então, a periferia, a questão, né, da bandeira, da identidade, de culturas aqui, a Caju, né? A Caju estranha lá do Nordeste, que utiliza elementos da cultura nordestina também no própria ser, né, da pessoa. E como que é o Vogue das Comadres nisso tudo? Bom, o Vogue das Comadres, nisso tudo, a gente vai mostrar um pouquinho, vou falar brevemente um pouquinho da nossa atividade, da nossa influência dentro, pensando justamente em tudo isso que a gente pautou, no acolhimento, na ocupação de corpos nos espaços onde muitas vezes são negados, muitas vezes não estamos presentes. E é justamente isso que a gente gostaria e gosta e quer cada vez mais promover e afirmar, ocupar espaços onde corpos dissidentes não estão. Então, justamente o que eu falei, ocupamos espaços que pertencem a todos os corpos dissidentes. Então, a gente está frequentemente fazendo Vogue Jams, que a gente chama carinhosamente de geleias, porque a gente tenta tirar um pouco dessa linguagem americana e do inglês e tentar fazer a nossa personalidade dentro. Isso também é um movimento, uma maneira nossa de identidade. Então, a gente faz Vogue Jams geleias na USP, a gente promove esses eventos. Aqui é a primeira vez, no primeiro ciclo, estivemos aqui. Então, a gente deixou aqui colocado. Aí, uma oficina que a gente fez aqui na UFSCar também. Outra roda de conversa que a gente participou, na Semana de Antropologia, também sobre apontamentos da teoria queer na USP. Porque, para além de abordarmos a cultura ballroom, que é o nosso forte, a gente também busca trazer elementos da cultura queer e outras formas de arte e de resistência dentro da cultura LGBTQIAPN+. Também estivemos em flash days em espaços de comércio e de venda e de troca. Também estivemos no teatro, a gente participou de uma apresentação de um espetáculo a convite da Alane, que foi o primeiro espetáculo feito dentro do Teatro Municipal, feito e produzido por uma mulher trans e negra. Então, ela fez questão de nos incluir nisso, foi uma honra. Também oficinas e aulas que a gente promoveu, então a gente convida pessoas que, de certa forma, elas têm a acrescentar dentro da nossa cultura ballroom. A gente chamou o Berim, do Berimbau, né, para poder falar um pouco sobre a ancestralidade africana, sobre um pouquinho sobre a cultura africana, parte de sensualidade, enfim, a gente tenta promover isso dentro das nossas oficinas, dentro do Vogue. Aqui também, na UFSCar, a gente promoveu oficinas e estamos, depois vendeu o nosso peixe. Então, a gente também fez oficinas aqui e tem feito oficinas aqui em conjunto com a Praça da Cultura, que sempre está em contato com a gente, que sempre faz questão de nos convidar para fazer uma oficina ou bater um papo. E aqui também estamos no kart, a gente tem feito geleias, a gente tem feito encontros no cartódromo, justamente para a gente poder ocupar esses espaços e convidar as pessoas a verem a nossa arte, e verem a cultura, essa questão de mostrar que nós existimos e podemos ocupar todos os espaços. O cartódromo é o primeiro lugar que a gente está pensando, mas tem diversos outros que a gente quer e está planejando ainda em ocupar. Então, aqui um trechinho da gente lá. Então, pessoas de fora do Vogue das Comadres, elas entram dentro da Vogue Jam, entram dentro da geleia para poder se jogar e se expressar sem nenhum tipo de julgamento de quem você é e de como somos. Recentemente também a gente está começando a adentrar nas escolas também. A gente, que é da pedagogia, sabe que nem sempre, né, a gente tem que trabalhar nas entrelinhas do que é o currículo e tal. A gente viu que o Vogue ele é uma dança urbana considerada, então a gente pode trabalhar o Vogue, né, claro, direcionado, né, para a idade das crianças, elementos da cultura, enfim, da dança e também dessa questão identitária, que é muito importante a gente trabalhar dentro das escolas, né. Essa daqui é uma foto que a gente tirou na Escola Estadual Conde do Pinhal, que a gente fez uma atividade em maio, e a gente está querendo continuar com isso, né, de entrar nesses espaços públicos e também de formação, né.
Recentemente também a gente também está tendo uma parceria com a Rádio UFSCar, com alguns programas que a gente tem. A gente teve o 3º episódio recentemente, e falam sobre questões da ballroom, cultura queer, a gente tem como surgiu, como chegou no Brasil, quais são as tecnologias de resistência, o Pajubá, e a gente traz, né, pessoas da comunidade, e dentro da ballroom também é um negócio bem legal, assim, assistam, tá disponível no site da Rádio UFSCar, escutem, né, no caso, que é da rádio, é muito interessante. E por fim, né, a gente chega no hoje, que a gente tá no o evento do orgulho LGBTQIAPN+, aqui da UFSCar, que foi a nossa primeira participação, assim, de fazer uma ativação de dança e discotecagem na frente do restaurante universitário aqui da UFSCar. Foi muito interessante, outras pessoas, além do Vogue, entraram, participaram, que é isso, né, a Ballroom, ela é esse espaço de acolhimento, de mostra da criatividade da dança, você não precisa saber tudo, você não precisa ser o dançarino mais profissional, etc., para você mostrar o você, né. E basicamente é isso. A gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, desse momento de fala. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tem nossos horários dos nossos treinos que a gente realiza na USP. Agora a gente vai estar de férias, mas a gente volta em breve. E tudo o que a gente faz, a gente sempre posta lá. Muito obrigado. Acho que agradecer, né, Jimmy, Mistéria, acho que nome profissional aqui para a gente emendar, né? E não vou me alongar, obviamente, porque se eu fosse comentar seria o dia inteiro, mas passar para a Ângela e se apresente, quem é a Ângela que a gente tanto idolatra e fala, né? Gente, muito obrigada. Oi. Eu já percebi que esses microfones estão... Oi. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu quero parabenizar todas as pessoas envolvidas na construção dos eventos, né, do mês. Primeira vez que eu vejo a universidade fazendo uma programação tão consistente, né, como essa, então eu quero parabenizar, viu, Thiago, e todas as demais pessoas envolvidas. Estou achando muito interessante a composição dessa mesa, porque ela tem um aspecto geracional que talvez vai dar sentido para o lugar de onde eu falo, dessa militância. E eu acho que, assim, pegando um gancho, a gente vive um processo de exaustão do ativismo por conta de uma disputa de narrativas, né? A gente está fazendo uma disputa de conceitos, de narrativas, de falas, e a gente percebe que essa forma de fazer ativismo, talvez ela precisa ser repensada. A arte é uma dessas linguagens, a gente sempre soube disso, mas acho que essas movimentações mais recentes do Vogue, do Ballroom, que para mim também é novo, né, enquanto uma militante de 50 anos, é talvez essa nova forma de se comunicar com a sociedade. Diferentemente das narrativas, que a gente entra num verdadeiro braço de forças, né? Entre eu digo e você contrapõe o que eu digo, entre você fala e eu não concordo, a arte não pede licença. A arte, ela é o que é. A arte não compete, a arte não entra em disputa de narrativa. Então, a gente precisa repensar a arte, e aí eu parabenizo vocês, né, por resgatar esse processo artístico, que eu, inclusive, né, uma travesti de 50 anos, que estou em um processo muito já decadente de ativismo, né, preciso me apropriar. Bom, eu acho que eu já vou lançar uma intriga, né, assim, eu vou lançar uma intriga. A gente precisa pensar o ativismo com muita responsabilidade. Você não tem a obrigação de mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo, nunca. Eu aprendi que o ativismo, ele nasce a partir de uma motivação muito voluntária, muito pessoal. E é isso que faz a diferença. Eu não acredito muito nessa força altruísta do ativismo. Eu não acredito muito nessa ideia de que eu vou mudar a sociedade. Eu acho que isso é muito altruísta, isso é muito singelo, inocente. Por exemplo,
e aí eu gosto muito da experiência, porque ela diz muito sobre o ativismo, especialmente para mim, que tenho 50 anos e venho desse processo muito particular de construir o ativismo. Eu entrei, o meu primeiro emprego foi num cartório, e eu fiz a transição no cartório. Em 2005, eu já era Ângela, e aí eu entrei numa verdadeira guerra dentro do cartório. Numa época em que não se falava de nome social, não se falava de identidade de gênero, em 2005. Absolutamente nada sobre isso. E aí me deu uma coisa louca, movida pela necessidade de continuar existindo naquele espaço. Eu fui conversar com o Dr. Paulo César Scanavese. Eu gosto muito dessa história, gente, porque ela simboliza muito para mim, e ela simboliza muito sobre isso que eu quero dizer da militância não altruísta. Eu disse para o Dr. Paulo César Scanavese, o juiz da 2ª Vara Civil, eu falei, Dr. Paulo, eu estou vivendo uma verdadeira guerra no cartório, e eu sou Ângela, mas eu não estou sendo reconhecida como Ângela. Antes de conversar com o Dr. Paulo, eu tive uma discussão homérica com o meu tabelião, exatamente sobre essa coisa de não quererem me chamar como Ângela. Para piorarem as coisas, eu cheguei lá no dia seguinte, tinha uma plaquinha com meu nome civil. Eu sentava numa sequência de mesas, e aí fizeram uma plaquinha com meu nome civil. Aquilo foi a gota d'água. Aí o doutor Paulo disse, Ângela, a lei de registros públicos não permite a retificação do seu nome, mas vamos fazer o seguinte, entra com uma ação, se o processo cair na minha vara, ele é um homem muito sensível e tudo mais, a gente vai analisar seu caso. Caiu na vara dele, e aí teve toda uma audiência, São Carlos foi mobilizada, teve uma estudante de linguística que acompanhou o processo, fez inclusive um livro sobre a narrativa de retificação de nome dentro da linguística, muito interessante, lá em 2005. E aí uma das frases que o Dr. Paulo diz na sentença é: o direito é dinâmico e não deve sobrepujar-se aos formalismos legais. Veja, o que me motivou naquele momento não foi a necessidade e nem o interesse ingênuo e altruísta de mudar a sociedade. Foi uma motivação minha pela necessidade de existir como Ângela. O que significou isso dentro de uma militância macro? Isso criou-se uma jurisprudência. A partir da minha retificação de nome, todos os outros juízes passaram a ter um respaldo jurídico para subsidiar a retificação de nome. Onde eu errei? E aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Quando eu fiz a retificação de nome, e eu achei que isso fosse um marcador, e foi um marcador muito interessante, mas eu entrei no equívoco de achar que eu poderia mudar o mundo com a militância. Gente, eu parei de militar recentemente, quem me conhece sabe disso. E quando eu digo militar, é essa militância pseudo-organizada, que tem essa pretensão ingênua de querer mudar o mundo. Quando eu comecei a ir para essa militância, eu comecei a adoecer. Eu comecei a adoecer exatamente por achar que eu poderia mudar o mundo. E aí comecei a refletir sobre aquilo que me faltava, o que me faltava, né, nessa militância. O que eu quero com essa militância? Eu parei de militar em razão daquilo que me movia, em razão de mim mesma, e passei por uma militância achando que ia mudar o mundo. Esse foi o meu equívoco. E eu militei por 30 anos em razão disso, eu não mudei o mundo, e eu me adoeci psicologicamente. E aí, assim, eu entrei recentemente para a filosofia, exatamente porque eu encontrei na filosofia caminhos para entender a dimensão do meu problema enquanto ativista, enquanto pessoa trans, e aí eu entendi que eu não sofro de ausência, nada me falta. Não me falta amor, não me falta afeto, não me falta acolhimento. Eu sofro dos excessos, e a gente precisa entender isso. O que me sufoca são os excessos.
Quando eu entendi isso, eu entendi que eu preciso canalizar esses excessos, direcionar esses excessos, e a filosofia ela tem me permitido muito isso, e entender aquilo que me sufoca. Eu não sofro por ausências, né? Acho que a gente sempre fala isso, nossa, eu sofro porque eu não tive amor do pai, não tive amor da mãe, eu sofro porque eu não fui acolhida socialmente, não. Eu sofro porque existe uma força pulsante dentro de mim e eu preciso canalizar. E recentemente eu tenho feito grandes reflexões na filosofia, e aí tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche. Ele fala muito dessa potência, da vontade de potência, que diz muito sobre essa questão dos excessos. O conceito de vontade de potência é aquilo que expande constantemente, né? Por exemplo, a gente veio de um ser unicelular, olha para onde a gente está indo. Nós já estamos indo para outros planetas, então existe um excesso, existe um alargamento. Eu gosto muito da filósofa Viviane Mosé, porque ela diz muito sobre isso também. Ela diz que nós somos vazados, né? Nós somos atravessados por vazios, e nós precisamos de preenchimento, nós precisamos ser preenchidos. E os excessos é uma forma de ser preenchido. Tem uma outra reflexão que eu gosto muito, eu acho que talvez a gente pode trazer para o nosso ativismo. A gente romantiza muito os sentimentos, né? E a gente hierarquiza os sentimentos. Érica Hilton frequentava muito minha casa, antes dela ser deputada, né? Quando ela estudava gerontologia aqui na UFSCar. E a gente tomando bons drinks, e a gente falava muito sobre o ódio. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. E a gente começou a refletir junto o quanto o ódio é potente, né? A gente fala muito sobre amor, a gente fala muito sobre afeto, né? A gente fala muito sobre acolhimento, abraço. Essas coisas são interessantes. Mas já pensou qual é a força do ódio? Por que que o ódio é potente? Eu odeio a minha família. Eu vou destruir a minha família? Não. Eu vou usar esse ódio para construir um outro processo para minha vida a partir desse ódio. Eu odeio a sociedade. Eu vou destruir a sociedade? Gostaria. Mas não. Eu vou me colocar na sociedade a partir desse ódio de uma forma que eu me afirme, de uma forma que eu consiga ser um ponto de luz. Eu odeio a transfobia. Vocês percebem o que eu quero dizer? Que a força do ódio, e afirmar o ódio como possibilidade de existência, como possibilidade de militar, não a partir do amor, gente. O amor é demodé. O amor não transforma. O amor é um discurso cristão para colocar a gente numa situação de conformismo. O que me move é a força propulsora do ódio, canalizado. Lembra quando eu falei de canalizar os excessos? O ódio é um excesso. O ódio é um sentimento que transborda e precisa ser canalizado. Tudo isso a gente consegue pela arte. A gente resignifica por meio da arte. Tudo isso a gente consegue com maturidade. Hoje, com 50 anos, eu consigo fazer escolhas conscientes para o meu ativismo. Gente, eu saí recentemente de uma clínica psiquiátrica. Eu fui diagnosticada recentemente com bipolaridade. Eu sei que a gente vive aí uma questão assim, muito louca na medicina, que é um desfile de diagnóstico. A gente diagnostica aquilo que é diferença psíquica, porque existe uma diferença, né? Doença, né? A doutora está ali para me né, confirmar o que eu estou falando. Doença psíquica, ok, ela existe, ela precisa ser tratada, eu estou tratando. Depois de 50 anos eu entendi que eu sou bipolar, todo mundo remédio, tô maravilhosa. Mas eu fui, né, eu fui diagnosticada corretamente. Mas a gente está diagnosticando pessoas que têm comportamentos e particularidades, muito pessoal, que não é doença, é um traço da identidade. Então,
a gente precisa ter essa diferença, ter esse cuidado, para não ser levado para essa onda médica de que tudo é doença. Mas existe sim, gente, dentro do nosso ativismo, e aí quando eu falei da questão da idade identitária, eu olho vocês, eu fico muito feliz com esses movimentos, eu fico muito feliz que vocês não estão indo para aquele ativismo duro, que foi o meu ativismo, demodé, que a arte é uma linguagem nova, ela não pede licença, ela vai, né? É esse o caminho, né? E a filosofia tem me permitido fazer essa reflexão a partir de leituras filosóficas. A arte é uma possibilidade, talvez seja a única hoje para nós, a arte, e sair desse lugar, desse ativismo duro, que ele nos adoece. Eu tenho visto muitas pessoas, especialmente porque, assim, o ativismo, ele é dissidente. Quando a gente fala de ativismo, ele é dissidente. E ele tem um aspecto muito ligado a privilégios. Quem faz ativismo? Quem precisa existir. E quem precisa existir? Pessoas dissidentes e sem privilégios. Então, ativismo é dissidente e o ativismo, ele tem traços de... O que eu falei mesmo? Privilégios. Obrigado, você está atento. Você não está. Então, a gente precisa entender até onde a gente vai com esses ativismos, até onde a gente consegue, né, entender os nossos limites, entender os meus limites, os limites do meu corpo. E aí, pensem o seguinte, localizem o ativismo de vocês, por exemplo, a arte que vocês fazem. Eu acredito muito que vocês fazem porque vocês gostam, porque vocês se divertem, porque vocês curtem, porque vocês acham aquilo maravilhoso. Eu duvido que vocês tenham a pretensão de mudar o mundo. Um pouco. Não muito. É porque vocês gostam de dar close, não é? Por favor, façam isso, deem close. Porque automaticamente vocês vão mudar o mundo. Vão mudar o mundo. Porque, assim, o ativismo duro que eu disse para vocês é quando a gente se sente obrigado e obrigada a dar uma contribuição para a sociedade. Gente, isso é lei do engano. Dê contribuição para si mesmo. Mude a sua realidade, mude o seu entorno. Isso terá um alcance, assim, imenso. Imenso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que quando eu me movo a partir da minha realidade, a partir de uma necessidade minha legítima, eu mudo meu entorno. Estou mudando a sociedade? Não. Mas eu estou deixando o meu entorno um pouco melhor, um pouco mais suportável. Gente, eu gosto muito da Mosé porque ela diz isso. Viver é insuportável. Tá insuportável viver. Não torne isso pior. Viver é sentir dor o tempo todo. A gente sente dor o tempo todo. Lembra quando eu falei do amor e do ódio? O que dói mais, amar ou odiar? Quem já teve o coração partido aqui? Não é por amor? O ódio não parte coração, amor. O ódio cria mola propulsora. O ódio nos move. Você odiando todo mundo? Vai. Vai. Tô brincando, gente. Não, não odeia todo mundo, não. Odeia alguns. Porque é necessário. O que eu quero dizer com isso? Com tudo isso. A gente precisa desmistificar e desromantizar os nossos discursos. Lembra quando eu falei da guerra de narrativas? A gente vive uma disputa de narrativas. A gente vive guerra de narrativas. A gente precisa localizar os nossos ativismos a partir desses lugares de afeto. Aquilo que me afeta. O ódio me afeta. Eu vou pegar esse ódio. Gente, eu fui estuprada aos 12 anos. Eu odeio lembrar disso. Sabe o que eu fiz com esse ódio? Eu fui lá no Dr. Paulo e mudei meu nome. Percebe o que eu quero dizer? Isso é traumático?
Eu não estou dizendo que não é. É. Isso cria uma pessoa de 50 anos toda desajustada, cercada por conflitos internos. Deixa. Eu tenho marcas psíquicas que eu nunca vou sarar. Nem sendo diagnosticada com bipolaridade, nem tomando meus remedinhos, eu sei. Mas eu embrulhei todo esse ódio, todo esse excesso, e eu tô na filosofia, através da cota, que eu ajudei a construir, movida pelo ódio, movida pela necessidade de mudar uma realidade. E eu entrei, passei ódio depois, né, Tiago? Porque eu prestei o Enem anulou minha redação, porque eu fui muito ativista. O tema da relação era envelhecimento. Falei, opa, travesti velha, eu vou falar do quê? O envelhecimento das pessoas trans. Anulou a minha redação. A UFSCar, linda, maravilhosa, não me admitiu. Falei, opa, dá esse ódio aqui, que agora eu vou direcionar o meu ódio, eu vou canalizar. Mandei e-mail para a PROAD, mandei e-mail para a SAD, mandei e-mail para o MEC, mandei e-mail para todo mundo. Fui ameaçado de ser mandado embora, porque eu não posso ter conflito com a instituição UFSCar, porque eu sou da UFSCar, sou de uma fundação de apoio, mas eu fui movida pelo ódio. Eu estou onde hoje? Na filosofia, amor. Eu tirei 9 em Descartes. Você vem falar que a minha redação não é possível. Eu sou boa no que eu faço, mas eu faço movida pelo ódio, eu não faço movida pelo amor. Gente, eu quero agradecer, eu espero que a minha fala ela tenha dado um pouco de contribuição. Eu quis trazer um pouco das minhas experiências e um pouco desse lugar da filosofia que para mim tem sido muito rico. Eu espero daqui 5 anos ter assim uma escrita sobre o ódio maravilhosa. E agradeço muito por vocês me ouvirem. Queria agradecer, acho que imensamente a Ângela, assim, por compor essa mesa, por essa fala, pelos meninos, pelo Jim, Mistério. E eu fiquei pensando muitas coisas, né? A Ângela brincando, eu fui divagando, assim, para quais lugares a gente pode seguir, né, nisso. Pensando tudo isso, né? Quando a gente fala sobre militância, quando a gente está falando sobre vivência queer, vivência LGBT, e seguindo muito o caminho que a gente foi traçando, né? Eu fui pensando no poder que as casas têm, né? Que House of Estranha, House of qualquer coisa que a gente possa criar, seja espaço da gente pertencer, né? Então, Tiago trouxe isso, Bianca trouxe isso, a gente estava falando sobre isso antes também. O quanto a gente, nossa família de origem muitas vezes não recepciona a gente. Então a gente tem que achar outra família. Então, qual lugar eu pertenço, quem eu sou, porque é isso. As casas têm muito isso de encontrar identidade, encontrar quem eu sou. Então, se eu sou estranha, eu sou estranha, sabe? Então, é isso, de encontrar meu lugar. E o Vogue, ele vem muito nesse caminho, né? Então, o Vogue é desse lugar de que, olha, eu também posso ser a capa de revista, eu vou posar assim, eu vou posar assado. Eu também posso estar nesse lugar que não posso legalmente, né? A Vogue, a revista Vogue, não vai querer convidar uma bicha preta para estar lá na capa da Vogue, mas uma bicha preta pode ir no baile, estar lá fazendo as poses que seriam ditas para que são só modelos europeias, americanas e por aí vai, sabe? Então, é isso, da gente estar nesse lugar e ter esse combustível que a Ângela estava falando, de que eu vou acessar esse lugar sim. Então eu vou construir essa história, né? E daí, e eu fico, e é interessante os meninos trazerem, né, o realness, né? Então, para começar, a ambiguidade dessa palavra, né, que o ness de realness é dessa negação do real e da realeza, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa da realeza e eu posso estar mostrando ali que no começo vem muito nesse lugar sobre passabilidade. Então, ser realness é ter essa passabilidade enquanto pessoa, quase como uma pessoa cis, né? Mas
e que daí, óbvio, né, vários recortes, né, e daí isso era mais bem visto na época, né, mas ainda assim, mas é desse lugar de eu me apropriar desse realness, né, dessa realidade, dessa realeza que me é tirada e ao mesmo tempo eu posso pertencer, né, que vai muito nesse caminho que a Ângela está trazendo, né, então eu vou usar isso, vou usar esse mecanismo, essa força, para me impulsionar para eu retificar meu nome, ser a primeira pessoa que vai conseguir a retificação do nome civil, né, para o nome social e para o nome real da pessoa, né, para ser Ângela, que já era, mas que o direito negava isso, né, então uso isso como mola propulsora, como combustível, como gasolina, seja para fazer um coquetel, seja para fazer esse combustível para me levar em algum lugar, né. E daí eu trago também, né, nesse mesmo sentido das casas, mais finalizando, porque é isso, a gente também tem no Brasil as casas de acolhimento, como Casa 1 também, né, então não houses of qualquer coisa que pode ser, né, e muitas houses que vai ter, mas estou falando de casas de acolhimento para a população LGBT, e agora a gente vendo a população LGBT envelhecendo e quais vão ser esses espaços de acolhimento. Mas mais do que isso, Casa 1, por exemplo, que acolhe essas pessoas que não tem para onde ir, que é tirado de casa, que é violentado em muitas situações, né. E daí eu trago como caminho também, né, a gente pensar a Marcha do Orgulho, que a gente teve esse ano, como tem há 30 anos, mas principalmente porque a gente teve muitos investimentos, incentivos ou patrocínios retirados. E o quão importante é a gente pensar nisso, né, enquanto população LGBT, enquanto população não LGBT, mas que precisa discutir isso de que olha, a gente está perdendo espaço. Isso não é mais interessante, mediaticamente falando, para a gente investir. Então, o que a gente vai fazer com isso? Qual que é nosso ódio que a gente vai ser para mobilizar a gente, né? Qual que vai ser esse combustível? E por fim, né, falando sobre Marcha do Orgulho, que também Bianca trouxe, que é isso, Marsha P. Johnson, que inclusive é um dos nossos marca-páginas, tem muitos outros nomes, né? Mas a gente pensar, né, sobre esses movimentos do orgulho, e por isso que a gente pensa esse espaço dentro da universidade, para falar sobre orgulho, e daí fazendo uma emenda para jogar para amanhã também, né, que hoje a gente ainda tem apresentação de trabalho, tem uma jam, tem uma geleia, para a gente curtir um pouco também, não ficar só no sofrimento, né, mas eu lembro que trouxeram também ali sobre epidemia de HIV AIDS e tudo isso, e daí eu queria destacar também a importância, né, do L na frente do LGBT, que é IAPN+, mas o movimento das mulheres lésbicas que tiveram durante o período da epidemia da HIV e AIDS nos Estados Unidos, principalmente, mas também a gente teve no Brasil e tudo mais, que é isso, de estar ali, de cuidar, porque é isso, a gente está envelhecendo, a gente está adoecendo enquanto população LGBT, e o que a gente vai fazer com isso? Quem vai estar cuidando? Quem que vai estar mobilizando esse ódio, esse amor, para que a gente consiga ter uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de envelhecimento, uma perspectiva de profissão, que é o que a gente está discutindo agora, que é o que a gente está discutindo aqui. E acho que, por fim, é isso, né? Essa frase me marca muito, né? A arte não pede licença. E eu acho que, para encerrar, eu acho que é uma frase muito bonita sobre isso, né? Porque o que a gente está fazendo, seja na academia, seja nos espaços sociais, né? A gente está fazendo arte. Então, quando a gente vai pensar o pôster, né, para fazer e coloca lá uma pessoa trans na arte que a gente está divulgando, a gente está fazendo arte, a gente está fazendo militância, a gente está fazendo política. Quando eu coloco lá uma pessoa trans na rádio da UFSCar, e daí tô falando porque a Jo está aqui, eu tô olhando para ela, né? Então tá lá falando sobre saúde, a gente está fazendo política, a gente está fazendo arte, a gente está fazendo militância. E eu acho que isso pode ser muito essa mola propulsora para a gente pensar, esse combustível, essa gasolina que a gente vai levar para esse outro lugar que a gente pode levar a população LGBT, que não só mais a gente ficar discutindo sobre se a gente tem que pertencer ou não, porque eu acho que isso não tem mais espaço de discussão, assim, será que eu devo pertencer a tal lugar? Não é sobre isso, mas quais condições a gente está construindo, quais debates a gente está levando e quem somos nós da academia, né, e não só
essa figura, né? Então, o juro é esse recorte. Mas quais são as produções? Para onde ele está levando? Então, uma mesa assim não é porque a Ângela é uma pessoa assim, assado. Não, é porque a Ângela é a Ângela. Ela tem anos de militância. Por que os meninos estão aqui? Porque eles são essas pessoas que estão em todo lugar da UFSCar. Eu estava comentando com a Ângela. Todo lugar que eu ia, toda publicação, estava lá as comadres. Então, é sobre pensar isso, né? Então, o quanto que a gente está fazendo e como que a gente está lidando com essa questão da arte. Mais uma vez, obrigado. Anderson, tô te trazendo, mas agradecer mais uma vez a mesa. Agradecer mais uma vez a Ângela, ao Jura, que está na organização deste evento, a Vogue das Comadres, que logo mais estarão com a gente apresentando. Para esse terceiro momento da tarde, nós teremos a apresentação dos trabalhos. Obrigado, gente, obrigado, viu? Nós teremos a apresentação dos trabalhos dos alunos da CIEP, Prevenção da LGBTfobia em Contextos Educativos. Então, nós convidamos todo mundo a participar para esse momento, acompanhar a apresentação desses projetos desenvolvidos na CIEP. Será um momento de compartilhamento de experiências, reflexões e propostas voltadas à promoção do respeito, à diversidade e ao enfrentamento das discriminações em espaços educacionais e não escolares. A atividade contará com a participação das debatedoras Rebeca Miranda, Larissa e Esté Fernandes, doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFSCar, e também do Felipe Bueno, que é doutorando no Programa de Pós-Graduação da Enfermagem aqui também da UFSCar, que contribuirão para o diálogo e a discussão das propostas apresentadas. Esse terceiro momento da tarde não será aqui no NAP, será lá na sala 15 e 16, no NAP, que é lá em cima, eu pensei o NAP no auditório. Então, nas salas 15 e 16, o pessoal apresentará lá, terá apresentações presenciais e um pessoal que vai apresentar online também, tá bom? Terminando as apresentações, a gente retorna aqui para o auditório do NAP, terá a apresentação do Vogue das Comadres, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê lá nas outras salas. Na 15 e 16.